Não, pode ser? Não é. Começar falando nós aí. Falou! Começou? É isso aí, boa noite pessoal, estamos aqui mais uma vez para essa live, para comentar aí assuntos importantes aí no nosso mundo da HQ, né? Vemos aqui os nossos gibis, aí os nossos personagens, e hoje estamos aqui mais uma vez para comentar um pouco, né, sobre a queda do morcego, uma saga que foi um divisor de águas aí do Batman, né? Foi na mesma época da morte do Superman, foi na mesma época que o Aquaman perdeu a sua mão. Então são várias histórias para combater aí o regresso, aí, a perca nas vendas, né, dos gibis das HQs. Então tentaram fazer de tudo para alavancar as vendas dos nossos gibis. Então estamos aqui, eu, Luciano, Paulo, José Adriano, João, o David aqui, para comentar um pouco com vocês sobre mais essa aventura, né, no mundo das HQs. Você viu? Ele decorou o texto. Ele decorou o texto e ficou bonitinho. Gostei bastante. Parabéns. Parabéns. Mas boa noite, primeiramente. A gente queria agradecer a todos vocês que acompanharam, não sei como, a live da semana passada. Abaixa aí, meu filho, abaixa aí. E a gente, eu falava assim, ó, se tiver 3 pessoas assistindo vai ser muito, mas graças a Deus foi uma boa repercussão. E realmente, nós escolhemos uma das sagas que a gente acha interessante, nem tanto, uma aqui não acha legal essa saga aí aparentemente, mas seria a Queda do Morcego. Mas antes de qualquer coisa, gente, eu queria agradecer principalmente as pessoas. Eu estava até comentando com eles, hoje eu estava vendo, olha, eu estou ligando aqui, não sei para onde. Mas eu estava vendo aqui as pessoas que começaram a se inscrever na página e queríamos agradecer bastante o pessoal aí de Capão Bonito, Sorocaba, Itapetininga, Itapeva, São Paulo, Guapiara, Ribeirão Grande, Indaiatuba, Tatuí, Osasco e Paraguai também. Obrigado, galera! Valeu! Somos internacional. E eu só quero falar uma coisa, gente. Hoje está um fio de lascar, como vocês bem sabem. O Mr. Freeze fez a festinha dele. E eu quero saber, cadê as roupas, gente? A gente combinou vir tudo arrumadinho, descer. Para ter uma ideia, semana passada a gente falou sobre Super-Homem e 3 marmanjos. Não, vocês ainda veio de Smallville, cara. O outro veio de Coringa. Tá agora nós aqui que viemos de Marvel, menos você. Olha, na próxima vez a gente vai falar sobre uma figura extremamente importante para a cultura nerd, que é o Bob Esponja. Eu quero todo mundo aqui de Bob Esponja. Eu vou vir pelo menos de Homem Sereio. Pelo menos vou ser isso. Vamos lá, fala aí também. Esse aqui começou a jogar Free Fire aqui. Boa noite, pessoal. Agradecer, como o Paulo falou. Hoje nós vamos comentar mais um assunto da cultura geek. Né? Claro que não vai ser só quadrinhos, com o tempo a gente vai ter séries, filmes, literatura. E nós vamos falar hoje um pouquinho de uma saga que mudou o status quo do personagem, né? Que é a Queda do Morcego. Claro que tem seus pontos positivos, seu ponto negativo. E nós vamos comentar aqui, traçando desde um breve comparativo da origem do personagem, né, até os anos 2000, que foi a época aí que o Cavaleiro das Trevas atuou aí nos quadrinhos, e a época também, como o Luciano comentou, por que esse Batman mais violento surgiu, né, foi um Batman diferente. Então nós vamos aí comentar, se divertir e falar um pouquinho desse personagem geek, né, porque falar de Batman, que é o personagem mais importante da DC, é um prazer. Então, todo mundo aí fez uma pesquisinha, alguns leram o material que tinha. Então, nós vamos hoje fazer um comentário. Vou passar a bola aí pro nosso meu amigo João. E aí, João? Opa, valeu. Boa noite a todos, boa noite. Estamos aqui hoje começando mais um podcast com uma das maiores notícias, né, no caso. Um tema aí bem curioso, bem polêmico, que é a Queda do Morcego. E bora começar então? Bora, vamos que vamos. Levão, alguma coisa para falar e acrescentar aí, não? Opa, boa noite, galera. Como é que vocês estão? E aí? Deu um torcicolo todo mundo na primeira live aí? Agora já tá tudo certinho a câmera aí. Vai se adaptando aí, vamos aprender também. Agora vai dar para acompanhar bem a live aí, galera. Olha, temos 5 pessoas assistindo.
Isso aí é a gente, viu? Assim pessoas Um é mais, Então, antes de mais nada, também gostaria de perguntar para o pessoal que está nos assistindo como está chegando o som aí, se vocês estão ouvindo bem, a imagem, tudo, dá um feedback para a gente aí, para a gente poder melhorar, né, cada encontro nosso aqui. Também hoje a gente vai apresentar, né, no nosso Vale dos Artistas, o primeiro artista que mandou seus desenhos para a gente aqui, né, um grande cara, um grande artista da nossa cidade. No final a gente mostra aí o desenho dele, né, que é o Lucas Kate. Valeu? Olha, eu que gosto muito de desenho, o cara caprichou, hein? Fez um trabalho assim, muito legal, não só com grafite, com lápis de cor. Olha, tá de parabéns aí o Lucas, que ó, tem futuro na arte aí. Ficou show, Lucas. Parabéns, cara. Agora é bom mesmo. Desenhista de mão cheia. Então, manda ver aí. Você falou que ia Bom, começar? Vamos começar a introdução aí? Antes de começar a falar da queda do morcego, nós vamos falar um pouquinho sobre o personagem Batman. Deixa eu pegar aqui. O personagem Batman, ele foi o personagem mais importante, né, aqui é uma HQ, o personagem mais importante de DC. Tanto que o nome DC veio por causa da primeira revista que o Batman participou. O Batman foi publicado um ano depois do Superman, em 1939, e esse personagem era muito diferente do que nós vemos hoje. Era um personagem, pra você ter ideia, no começo o Batman ele usava uma roupa vermelha e uma máscara e era violento, ele matava. Então esse personagem surgiu em 39 pela editora National. Pô, então e aí representando o Batman, né? Então não tá Uma falando grande disso. curiosidade pra turma aí. O Batman era vermelho. Ele foi criado pelo Bob Kane e pelo Bill Finger, que como ele era muito sombrio, violento, ele matava, foi pedido pela National que ele mudasse algumas características do personagem. Ele começou a usar uma roupa cinza, com azul, orelhas pontudas e um símbolo. Depois surgiu um símbolo de um morcego, que não era com uma elipse ainda. Com o passar do tempo, esse personagem começou a ser muito apreciado pelos jovens. E foi aí que começaram a criar um personagem para ajudá-lo, que foi o Robin, o Sidekick. Para dar uma alegria. Isso. E ele foi tão importante que ele vendeu tanto que a National mudou o nome para DC. E o que é a DC? É a Detective Comics, que é a primeira revista que surgiu de heróis, com o Superman. Depois foi pro Batman, e o Batman foi o primeiro personagem de DC a ganhar uma revista própria, em 1940. Então, na era de ouro dos personagens, né, que é na época da criação dele, depois foi a era de prata, esse personagem acabou tendo uma galeria incrível de personagens que até hoje estão aí, alguns quase desapareceram, alguns acabaram sendo ressurgidos. Mas aí a gente entra lá na época da queda. A queda veio imediatamente quase no mesmo ano, os anos 90, né? Durou 3 anos, essa saga durou 3 anos, na mesma linha ali da morte do Superman, que a gente falou no podcast anterior, e ele comentou, e esses quadrinhos eram para mostrar um Batman diferente. Por que diferente? Porque nós comentamos na live anterior, e vamos comentar aqui também hoje, a Image, onde vários artistas saíram das editoras, abandonaram as editoras para criar uma editora própria. E como eles criaram a editora própria, muitos personagens começaram a ter venda muito baixa, tanto na DC quanto na Marvel. Aí, para resolver isso, eles começaram a procurar roteiristas. E encontraram o Chuck Dixon, que foi um dos roteiristas a escrever quase mais de 100 títulos do Batman. E eles tiveram a ideia de criar já que o Superman morto vendeu bem, por que não pegar o principal herói dele, que comparativamente o Batman vende mais que o Superman, até hoje. Aqui no Brasil não se fala. Tanto que na época da editora Abril 16 nem tinha uma linha regular. Só cortar rapidinho isso aí. Boa noite, Jane. Ela falou maravilhosa só. Obrigado. Fiquei com vergonha agora. O céu tá vermelho aqui, você nem imagina. Você vermelhou tudo aqui. Mas... E aí, a DC decidiu publicar uma história que fosse diferente. E aí chamou o roteirista Chuck Dixon, né? E eles acabaram criando aí a queda do morcego, que foi em 3 fases. E aí começa todo o panteão. E lembrando que o personagem que nós vamos falar hoje, além do Batman, nós temos alguns personagens que permeiam toda a história, como o Bane, Azrael. Melhor personagem, o Bane, sem brincadeira. É de se duvidar. O Azrael e outras gamas de personagens que apareceu em torno dessa história. Então, o interessante também contextualizar, né, de onde veio esse personagem aí. Começou nos anos 40 e até hoje
é um ícone da cultura pop. Você saiu com o morcego no peito, aí você, todo mundo identifica, mesmo não sendo o Batman, tu pensa já que é o Cavaleiro das Trevas. Não, sabe o que é engraçado? É que hoje é muito comum a gente ouvir aquelas piadas, eu sou Batman, ou eu sou rico, enfim. Só que nessa época, o que Batman fazia de besteira é incrível. O cara conseguia praticamente levar sarrafo quase todo mundo, né? Então, hoje a mitologia do Batman, né? Se vocês podem me arrumar, o cara parece que está sempre preparado, mas antigamente não, ele precisava de ajuda de muita gente. Então, a questão do Bane aqui foi uma discordância que a gente estava tendo no grupo na hora da pauta, porque o Bane foi estratégico até as últimas. O outro falaram não, só aproveitou um momento que o Batman estava mais estressado. Então a gente tava isso. Mas o fato é o seguinte, o interessante quando a gente vai acompanhando as histórias antigas do Batman e os catcom que ele é feito, por exemplo, eu lembro das histórias, eu já vi algumas histórias que quando o Batman matava, o cara estava pendurado num avião enforcado, para ter uma ideia. Isso nas histórias da década de 30, 40. Bem pesado. Sim, usava arma, tudo. Tanto que você vê aquelas séries mais antigas do Batman, dos anos 40, que o cara tava lá com arma, o Batman, né? E é interessante que você comentou, que quando o Bob Kane criou o Batman em 89, o Batman ele tinha aquela morcego do Da Vinci, o símbolo do Da Vinci, né? E aí, como começou a molecada, a DC ficou com medo. Então, peraí, né? Molecada, vai ter os pais reclamando. E aí que tem uma questão, porque o cara mais esperto das editoras até hoje é o Bob Kane. O Bob Kane fez um contrato com a DC, que ele era, todas as histórias eram assinadas por ele. Mesmo de desenhistas, os chamados desenhistas ghosts, né? Que desenhavam e quem assinava era o Bob Kane. E o Bob Kane chamou quem? O Bob Finger. E o Bob Finger que mudou o uniforme dele e com o tempo perceberam que ele estava muito violento, muito sombrio, decidiram colocar um sidekick. E aí ele vendeu mais, porque daí a molecada se identificou como Robin de cara. Que mais tarde, esse é um assunto para outro vídeo, virou um problema para o Batman e para os quadrinhos também. Olha, cortando um pouco aí só, desculpa. O Thiago Roberto Soares mandou boa noite, galera. Boa noite. Boa noite, Thiago. Tá nos acompanhando, tá nos assistindo aí. E a Gislaine Aparecida também mandou boa noite. Boa noite. Ó, se vocês não estão agora se preparando para ir pro rodeio, vocês estão muito bem servidos aqui agora. Vocês sabem que tem rodeio buscando aí. Então nós estamos aqui nessa noite bem quente e voltamos aqui na pauta que o chefe mandou. Só lembrando um adendo aqui, o Batman foi criado praticamente em 1 ou 2 dias, assim, né, o personagem Batman. Depois que ele foi tendo a história de como, né, como o Batman surgiu, né, toda a origem do Batman. Então tem tudo. Os caras têm criatividade. Se a gente for pegar as tartarugas ninja, os caras estavam miando de bêbado quando começaram a esboçar os tartarugas, né? Tanto que falaram, a gente é fã do Demolidor, vamos colocar também no meio ali, como foi o catalisador dos poderes dos caras, né? Então, esses caras que precisavam da grana e precisavam criar alguma coisa, os caras faziam assim na hora, né? Vai saber dos caras. Eu acho que o único problema maior é como o Adriano estava falando, é a questão editorial. Era muito vago isso aí. Então, quer dizer, quantas pessoas acabaram sofrendo de ser criador e não ver um tostão depois. Né? E aí, eu não acabei terminando, porque só em 2014, a partir de 2014, que foi acreditado, junto com o Bob Kane, o nome Bill Finger. Antes disso não era. Né? O Bill Finger estava vivo em 2007, em 2008 ajudou em várias coisas da DC e ele não tinha os créditos. E existe uma crítica muito grande em relação ao Bob Finger, que ele era um oportunista, ele se aproveitava de outros desenhistas não famosos e ele levava o crédito. Ele ficou milionário com isso. Só acordando um pouco, galera. O Lucas Kate mandou assim, kkkk. Pô, Luciano, eu devia ter mandado desenhos do Batman em vez dos animes. Olha, veja só. Ficou muito bom. Eu tava comentando aqui. Eu tô querendo esse aqui pra levar pra minha filha. Minha filha gosta de pipoca, olha só. Não fala a verdade, é pra mim, mas. Meu filho gostou lá ali Desse que? Isso, Não, mas realmente, Bruno, tá. E a gente colocaram na página também o desenho dele, né? Ficou muito bonito. Parabéns. O trabalho é muito bem feito, hein, cara. Muito bem feito o trabalho de você. Eu ainda tô na fase de fazer bolinha em pauzinhos assim. Eu também, cara. Tô nessa fase ainda. Então, pessoal, voltando aqui a nossa queda do morcego. Bom, quando lançou a Liga da Justiça, Abril começou a lançar o gibi da Liga da Justiça e Batman, né? O Batman já vinha numa decrescente, né? Sim. Já vinha. Até a gente entende que tem coisa que até ele não tinha engolido ainda a morte do Robin.
Porque ele acha que ele tinha falhado, né? Ele falhou com Sim. o Robin, ele vinha tendo algumas falhas, né? E isso foi, eu acredito que psicologicamente foi afetando E o interessante que você comentou, Luciano, que tem uma das HQs aí que o Espantalho joga o gás do medo nele e ele lembra da morte Ele lembra, né? E aí pega o Coringa e, nossa, massacra o Coringa porque ele pensa que o Batman fica com medo, não, ele fica com revolta, né? Porque ele se sente culpado da morte do Jason Todd, de não ter feito nada. Tanto que na saga o Super-Homem pediu que ele fizesse alguma coisa mais séria com o Coringa, porque o Coringa acabou virando embaixador sem como lá, né? Pra escapar do Batman. Embaixador da Arábia, se não me engano, né? O Irã, coisa assim. E em um dessa saga, o Batman tá tão cansado, mas o Espantalho joga o gás no medo dele, ele acaba massacrando o Coringa, tanto que o Coringa fala, meu Deus, ele em vez de ficar com medo, ficou violento. Então, essa ideia como impactou ele, né? Então, para os padawans aqui presentes, a pergunta é a seguinte: vocês já chegaram a ler a fase que, por exemplo, depois que morre o Jason Todd, já chegaram a ler alguma coisa que leram, morre o Jason Todd e o Batman fica meio pneu por causa disso? Ou não? Antes daí chegar o Tim, que é o terceiro Robin? A gente chegou a ver, mas a gente não leu. A gente não leu. Só para ter uma ideia, a relutância que o Bruce Wayne teve na hora para pegar o Tim como o Robin foi grande. Ele queria, por exemplo, o Tim que voltasse o Dick Grayson. Né? O Dick Grayson já estava barbado, ele mesmo, imaginei com a roupinha do Robin, lá ia ficar estranho, já estava com asa noturna, tudo. E eu nunca entendi muito bem o problema entre ele e o Bruce Banner, né? Mas sabe que isso que é interessante do Batman, né? Por exemplo, se a gente pega o Super-Homem, eu até falei na outra live, não é o meu personagem tão preferido, porque o cara é muito perfeito. Né? Ele já está no auge ali da sua divindade de super-herói. Mas o Batman, se a gente vai meio que descascando ele, a gente vê problemas humanos nele. Então, de relacionamento é um dos maiores. Então, veja, se a gente pega diferente da morte e retorno do Super-Homem, a queda do Batman, parece que tem uma sequência desde a morte do Jason Todd. E eu achei muito legal, por mais que a morte em família foi um arco fraco, eu reconheço, né? Mas eu acho interessante com isso. Aí você repara exatamente nesse ponto. O medo que o Batman, o Bruce Wayne, tem de colocar o Tim como Robin, né, enfrentando os inimigos, e como a gente vai destrinchar daqui a pouco, o Batman querendo carregar o mundo na costa. Aí o Bane, o grande Bane, ele estava quebrando o nosso amigo Batman. Acho que se não fosse a ajuda do Alfred, o Tim não iria ser o Robin. Provavelmente. Né? Olha do jeito que é. Com certeza deu a sua contribuição para. Porque o Tim já sabia, né? Já sabia que o Bruce Wayne era o Batman. Né? Uhum. Então já tinha. Todo mundo sabe, pela verdade, até acho que a Coringa sabe. Né, só lembrando que existem vários Robins, né? O primeiro é o Dick Grayson, que acabou virando o Asa Noturna. Depois veio o Jason Todd, né, que era o mais rebelde. Que hoje é o Capuz Vermelho. Capuz Vermelho, né? Depois veio o Tim Drake. Né? Depois veio aí o Robin, o Damian, que é o Robin também. O Damian pra mim é o melhor. Que é o filho do Batman, né? E temos também o Robin que é uma menina, né? Que é a Carrie. Que foi na Opa. Então já tivemos vários Robins aí, sempre como, né, isso para outro podcast, lado positivo, de ser integrar os jovens, as crianças mesmo, querer ler um quadrinho que tem um personagem com a idade deles, e depois também levou uma polêmica aí nos anos 50 a respeito de ter só o Robin como sidekick. Até hoje tem um Robin vermelho agora, né? Tem um Robin O vermelho. engraçado foi Robin o que o Rei do Amanhã fez. O Rei do Amanhã cita ele mais ou menos ali, a saga do Rei do Amanhã, e depois colocaram, esse é o Tim, então vai ser o Tim Drake. Então. Aí que é o interessante, né? Se a gente for pegar as histórias do Batman, quando a gente lê quando criança, você não percebe muito das que está na entrelinha. Você vê como que as histórias são maduras pra caramba quando a gente lê depois de velho. E até a saga da queda do Mercedes tem muito disso, sabe? Então é um prazer quando você relê novamente a história, tendo um olhar mais diferenciado. Sabe? A leitura é outra, né? Não, com certeza. Eu relendo ali, nossa, fiquei. Tem coisa que a gente não pega, não. Depois você pega. Você fazendo uma releitura, a sua cabeça é outra, né? Por isso que gibi é cultura. Desde gibi, por causa que você vai. Depois de ver, você começa a ter a visão do roteirista, a visão das pessoas.
Aí você consegue destrinchar. É a mesma coisa que você pegar um livro para você ler, só que aqui você tem visualmente, só que você tem que trabalhar para fazer uma interpretação de leitura de imagem toda. Conforme você vai ficando velho, ou você vira o Batman ou você vira o Lula Molusco. Tá mais pra ser caranguejo, pra verdade, hoje em dia. Mas antes estamos falando aí da questão da exaustão, né, do Batman cansado, do Batman carregando o mundo na costa, né, o Batman culpado, nós vamos falar do Bane, né? Melhor O que você personagem. achou do Bane dele? Olha, vamos falar do Bane. Falar que o cara que já nasceu no Chilindró, né? O cara que já nasceu ali, já se ferrando, porque na prisão onde ele nasceu, os filhos têm que pagar pelo erro dos pais. Então, o cara não tinha opção. Então, ele já cresceu ali naquele meio sujo, né? Digamos que na quadrinha você percebe a sujeira ali, né? Desde o nascimento dele até ele tá mais velho. Você percebe o cara ali, a revolta dele, né? E o cara quebrava todo mundo, o cara começou a dominar lá tudo, né? E acabou também que parou no fosso lá, né? Na verdade, o fato dele ser criado no fosso e resistir a tudo que aconteceu no fosso e sobreviver aquilo ali, ele ganhou uma certa... Ele virou uma lenda, né? Virou uma lenda no meio dos presos ali. Ele ganhou respeito dos Ganhou respeito. Então, porque a turma achou que ele tinha morrido, né? Como é que o cara ia sobreviver lá depois de tanto tempo, né? Mais uma criança, Não, né? só para ter uma ideia, para quem tiver chance de encontrar, está no Super Powers no 32, a origem do Bane. E o interessante é que foi usado como inspiração para o Bane, que eu acho. Não sei se eu gosto do Bane, cara, daqui, do Batman Ressurge, que é o último da trilogia do Nolan. Sinceramente, falando sério, a gente esperava uma coisa mais por causa que você teve o Coringa no 2, né? Então aí você chega o Bane com aquela voz do Guilherme Briggs arrasando a dublagem. Como que é? Mas ele. Ó, o dublador aqui, né? O dublador aqui, ó. Se o Guilherme Briggs estiver assistindo, dá joinha. Ou como vai. E pega o elemento do fosso, pega vários elementos, só que aqui fica com coadjuvante. Mas aqui não, aqui o cara é um arquiteto. Acho que a única coisa que eu tava falando pro Adriano aqui, cara, era o seguinte. São umas coisas que me incomodam. Primeiro, é como o americano vê a América Latina, né? Ela é praticamente, ou a gente fala espanhol, tanto que o Bane, ele é praticamente um lutador de luta livre lá do México. Luta livre? Alguém lembra desse desenho? Não, Telecat não, é luta. Alguém lembra desse desenho? Tinha um desenho chamado Luta. Então era uma escola de lutadores, passava no SBT, uma escola de lutadores de luta livre, lógico. Tudo falando aquele português espanhol, era muito bizarro. Com a máscara, né? Sim, e tem um filme do Jack Blake lá, que vai fazer Jumanji e tudo, que chama Nacho Livre. Já assistiu? Nacho Livre? Nacho Livre. O Black Jack. Black Jack. Muito bom, é uma comédia assim espetacular. Sim. E eu lembro, quando eu vejo bem, eu lembro dele. Recomendamos aí Nacho Livre, o Jack Black. Mas aí que tá a questão. É como o americano vê a gente. Ou é uma ilha tipo a Santa Prisca, onde acontece toda a ação, que tá tendo golpes militares ali para virar a ditadura, ou é praticamente tudo é deserto e tudo é pobre. É igual, por exemplo, o Velozes e Furiosos 5. Alguém já assistiu esse trem aí? Praticamente passa no Brasil, só que entre São Paulo até Rio de Janeiro você tem um baita no deserto. Nossa, houve Nex aqui. Você lembrou, né? Até então nem foi gravado no Brasil, né? A maioria das cenas não foram gravadas no Brasil. O Incrível Hulk, me parece. Falando espanhol, cara. Exatamente. Olha aqui, Regina Ferraz comentou, tá muito sério? Não sei pra quem, não sei pra quem. Acho que é o Minha esposa. Tá sério. Ele falou pra você dar mais risada. Ana Almeida falou, David Kushner, fala aí. Tô falando aí. Agora ela falou, quando eu falei, ela falou, assim, aí sim, olha aí. E estão deixando aí falar. A gente quer ver se você tem a lição de casa, ó. O Rafa de Salles comentou WWE na veia. Isso aí, ó. Ele falou, Mas não é o WWE, cara. É muita luta. Tá? É espanhol. Os caras com aquelas máscaras bem berrantes. Mas tal. tem também no WWE. Não, tem o El Diablo. O El Diablo é bom. E o interessante é que ele tem uma pegada meio Conde de Monte Cristo, né? Que ele fica lá no fosso, depois a forma que ele foge da ilha, né? Lembra muito essa questão. Acho que provavelmente o Dixon, ele se lembrou dessa história, né? Do cara que ficou lá tanto tempo, né? Porque ele ganha cultura, né? Porque ele é uma criança que ele foi sendo se treinada para praticamente ter um autodidata até físico, né? Acho que o pássaro que ensinou ele... O pássaro foi o alvo dele. O pássaro foi o alvo dele. E aí que nós chegamos na questão do Bane. Eu acho que o Bane aí que é um ponto fraco. Porque ele tem medo do morcego.
Tem medo do morcego. Ele tem medo do morcego. Até eu brinco que o Bane, pra mim, ele foi um vilão assim, desculpa a palavra, cagão, porque ele esperar a exaustão do morcego do Batman pra enfrentar, eu acho que não precisava disso. Né? Por quê? Porque ele tinha medo. Né? Quando a gente tem medo de uma coisa, a gente tenta. É igual quando você vai pegar né? Você mata lá uma coisa peçonhenta, você vê se ele não tá vivo. Então ele esperou ao extremo. Mas o Bane, né? Voltando pro Bane, ele é um personagem assim que ele tinha que ser criado um personagem diferente, né? Igual o Apocalipse. Criado um personagem diferente. Vamos ver o que vai dar. Né? Talvez ele morra na história, talvez não, depende. Então eles não podiam pegar nenhum dos personagens canônicos porque esses personagens já estavam muito utilizados. Né? Então vamos criar um personagem novo, um personagem que seja diferente, né? Um personagem que misture, né? Uma raiva intensa pelo morcego e uma vontade de ter a Gotham, porque tem uns furos no roteiro, claro que tem. Que não tem, né? Que não tem. Mas assim, é um personagem, como o personagem eu gosto. Na história eu já não curto muito, isso que foi o Paulo meu. Na história eu não curto, mas eu gosto do Bane. Pela questão até do estilo mexicano. Eu acho muito legal esse estilo de luta livre. O Nacho, o Rafa Salles falou, Nacho... Agora você lembrou também, né? Ele falou também... Ô, Rafael, viu? Ô, Rafa. O Rafa falou Encontrei com ele. que nada no assunto. Ele falou, pergunta pra todos, Batman preto e cinza ou azul e cinza? Olha, esse aí, quer falar, João? Esse estamos falando do uniforme, por exemplo. O Rafael, ele é tarado pelo Batman aqui de cinza e azul, aqui tradicionalzão, que é realmente da nossa época, né? É isso. Só que, cara, é o roteirista que manda, é o roteirista. Agora nós estamos o Batman mais, tipo, pra falar a verdade, parece mais esse aqui, né? O Preto, Batman. né? Tudo preto. Vai. Preta e um pouco cinza. Eu acho que a mudança foi mais com o Tim Burton, aí começou a ter uma visão diferente já do uniforme do Batman. Eu, particularmente, eu gosto muito do Batman da versão do Cavaleiro das Trevas, do gibi, do Frank Miller. Eu gosto muito do estilo dele, já mais velho, uma coisa mais parruda, que a gente viu lá no Batman vs Super-Homem, com a lance daquele mais tradicional do morcego, em vez desse aqui. Né? Esse aqui, se não me engano, vem com o Batman do Tim Burton, né? Não, já foi criado já na década de 60, meio de 60 foi criado a elipse. Antes disso era só o símbolo do morcego mesmo. O que eu acho legal, velho. Eu acho mais sombrio nesse ponto aí e acho bem da hora. Tanto que tá aqui, né? O infeliz, agora tô vendo. Até então uma curiosidade, gente, galera. O Paulo estava comentando sobre, né, que ele gostou muito da versão do Batman vs Superman, né, que é do Ben Affleck, né? Aquela versão cinza, aquela pegada, né? Cinza com o símbolo do Batman. Até então, se fosse ter o filme solo do Batman com Ben Affleck, ele teria a uniforme que tem a pegada meio do Cavaleiro das Trevas ali, do Christian Bale. Então, você vê naquela pegada mais parruda, né? O Christian Bale mais bombado, pelo menos. Né? O Christian Bale bombado. Cara, essa imagem mais tarde a gente libera pra eles verem daí. Tudo bem. Imagem. Pra ter uma ideia, agora eu vou ser linchado. Eu prefiro mais esse Batman aqui. Eu gostei muito desse Batman. Eu também curti. Eu curti pra caramba esse Batman aqui. Eu não sei o que acontece do Batman do Nolan, porque não é o filme do Batman, né? É o filme dos vilões. É o filme dos vilões, se a gente for pegar aqui, parece mais o Batman mesmo que seja ali no início dele, segundo ano. Não, uma outra novidade, galera, antes de deixar o nosso amigo Jadeiro comentar aqui, já saiu o Batman na HBO Max. Então, se você assina aí HBO Max, não estamos vendo a propaganda aqui de graça, mas... De novo. Todo mundo recebeu na casa. Exatamente. Ou na corrente mais próxima da sua casa. Olha só aí. Exatamente. Mas quem quiser aí, quem assina aí HBO Max, que puder estar assistindo, né? Saiu aí o novo filme do Batman, 3 horas de duração, né? 3 horas de duração. Olha, o meu foi da casa do Junião. Do Júnior. Então você que gosta, tá aí HBO Max, tá liberado lá, só assistir, só mandar ver. E lembrando que o Bane, ele ganhou uma super força, né? Por causa de um veneno. Que é o veneno. Que o próprio Batman já havia experimentado no veneno. Isso que eu ia perguntar. O Batman tem uma cena que ele pergunta, você conhece o veneno, né? Ele fala, conheço. Que o Batman acabou se viciando, né? Porque é uma droga viciante que se transforma num super soldado. Então, além de ele ter aprimorado fisicamente, intelectualmente, né? Ele foi digamos, uma cobaia, né? Para uma experiência. Ele acabou sobrevivendo, levando e criando veneno junto com os amigos, um veneno que ele podia injetar e aumentar seu poder, sua força física. Mas na saga do veneno, ele não teve uma mudança assim na musculatura, foi mais o mesmo dele ficar... Porque tinha morrido aquela menina, né? E o que era o pai enganou ele, ele começou a usar uma droga, que é o veneno,
que apenas fazia esse pouco se importar. Tanto tem que aí mesmo ele dando carcando da risada, sabe? O Batman. Ele fica mais violento, e isso aconteceu com o próprio Bane, o veneno deixava você mais violento e você fica mais disposto a encarar perigos, né? E o Batman acabou se viciando nessa história, né, do veneno, mas o Bane acabou se apropriando disso. O Batman já era um sujeito forte, né? Na própria cadeia lá de Santa Priscila ele ficou muito forte. E ele ficou lá nessa cadeia por causa do crime do pai que tentou um golpe de Estado, né? Ele foi o Cobra, né? É o Cobra o pai dele. Da organização Cobra. E aí ele estava na barriga da mãe. O David até comentou que ele na barriga da mãe, ele nasceu, ficou lá, né? Teve um momento, uma parte assim, que é chocante hoje, né? O preso tentando abusar dele, né? Exatamente. Ele acabou matando esse preso e ficou a vida toda lá por esse crime, a vida toda lá numa fossa, num buraco, como se fosse uma solitária. E foi lá que ele foi desenvolvendo fisicamente, e aí que ele tinha sonhos com o morcego, que um dia ele poderia derrotar o morcego. E qual que é esse morcego que surgiu aí na frente? É o Batman. E aí quando ele foi para esse experimento, ele acabou escapando do experimento, acabou tendo uma fuga lá, Conde de Monte Cristo. E voltou para salvar os amigos. Jogaram os tubarões. Jogaram os tubarões. Era quem fugiu com ele era o pássaro, o Trog e o zumbi. O zumbi que produziu o veneno. É ele que aprendeu a sintetizar o veneno e produziu. Não, mas aí que tá, veja. É por isso que eu acho interessante o que aconteceu com o Bane, né? Porque o Bane ele começa a vigiar o Batman quando vai em Gotham, se não me engano, nessa história aqui de origem dele. Isso, no final da história. Que ele tem aquele encontro, vou acabar contigo. Começa a estudar o Batman, né? Tudo. E eu acho interessante isso, cara. Se a gente for pegar o Dixon, ele praticamente pegou a arte da guerra aqui para fazer a leitura. Eu tava dando uma rede. Não, sério, a estratégia que ele usa é o que tá mais ou menos em uma das aqui, em duas pelo menos eu vi. Uma na página 24 e outra na arte da guerra aqui do Sun Tzu, que é praticamente você cansar o inimigo e também o ataque surpresa. É por isso que eu tava até discordando contigo, porque você falou, olha, se fosse para acabar com o Batman, você estava falando para mim, dava um tiro nele já de vez. Só que ele não queria nem atacar na frente de todo mundo, como você tinha sugerido, como o Azarel fez depois, mas ele queria atacar no local mais seguro que ele tinha. Foi esse pensamento que eu pensei, poxa, o cara praticamente acabou com ele, o Bane, e ainda para humilhar, não foi nem público, foi mais sim na casa dele, que é o recanto dele. Onde ele podia encontrar. Foi essa a visão que eu tive, é uma coisa que foi totalmente inesperada. O Batman foi o troféu do Bane, né? Foi o troféu do Bane. Mas é isso que eu sabe o que é interessante? O Adriano falou pra mim, ó, do jeito que o Bane fez, eu acabo com ele, ó. Ué, mas aí que tá. Você pega o cara, o Batman não dormia, não comia, apanhava tudo quanto é vilão, porque imagina, ele teve que colocar todos os presos que foram libertados pelo Bane, né, da prisão, no asilo. E aí o cara tá tão cansado, tão exausto, até eu derrotaria o cara, porque não tem como você... Na hora que você falou que o Batman não comia e não dormia, eu pensei, deve ser professor o Batman agora, porque tá assim. Professor. Com muita insistência ele conseguiu lá começar um tratamento com a doutora Shonda lá, que era estava tratando o pai do Robin, né? O pai do Tim. Muito rapidão aqui, ó. O Rafa Salles perguntou pra nós aqui. Qual foi o melhor Coringa e o pior Coringa? Juntando filmes e quadrinhos. Isso aí já pegou. Saiu um pouco dos filhos, né? Vamos lá, pra mim, melhor Coringa. Eu sei quem você vai falar. O Leto. O Leto eu gosto, cara. Eu gosto do. O Paulo gosta. Eu gosto, sem brincadeira. Esquadrão Suicida eu gosto. Eu gosto do Coringa meio, sei lá, gigolô que ele faz. Eu acho legal isso. Pra mim tem dois. Não. César? O César Romero não dá pra mudar, né, cara? Mas quando você era criança, você assistiu o Não, eu gostava. É incrível, cara. Até com o bigodinho dele lá, se a gente só foi reparar que tinha um bigodinho ali coberto de maquiagem um pouco tempo atrás. E o do Red Letter, né? Não, isso aí não dá pra tirar. Isso aí vai. Muito bom. Chegou a ler a fase dos Três Coringas? Não. Chegou a ler? Eu tinha vontade, cara, de ler essa fase. Então, os Três Coringas, ele parece, se não me engano, na morte do Darkseid, aquele momento lá, acho que até é a crise final, né? Então... É muito bem elogiado lá nos Estados Unidos, né? Cara, eu achei interessante porque é o seguinte, existia três Coringas, que seria o Coringa mais Joker dele, o Coringa do Alan Moore e... Piada Mortal também. Da Piada Mortal. Sim. E era mais um Coringa que eu esqueci que era. São três fases, acho que é do tio Jorge Romero.
Então, praticamente, olha a malandragem da DC. Praticamente o Coringa do Alan Moore, ele acaba com todos os outros Coringa numa artimanha para ficar ele só no final. Praticamente. Mas a ideia principal é acabar, por exemplo, esse do Jim Nica, esse aqui mais do Jim Amparo, que é mais doidente, então você parece ele mais velho e tal. Então eram 3 fases totalmente diferentes. Aí o Coringa do infeliz do Alan Moore, ele fica no final, que é o canônico agora. Mas voltando aqui no assunto, é isso aí. Agora, até sumiu na minha cabeça, o Coringa da série lá, da série de Gotham. Agora é muito bom, o cara lá. Que também começa imitando o Coringa lá do Nolan, mas aí acaba pegando personalidade ali dos 952, que são muito bons. E não vendo vocês, por que o Bane não matou o Batman? Eu acho que ele tava com medo. Ele ainda tinha um medo do morcego. Porque é uma coisa que fica. Ele tinha tudo ali pra. Não é só quebrar o Batman. Ele podia matar o Batman se poder. Sim, né? Porque ele estaria. Foi a minha questão com o Paulo, né? Eu comentei com ele, poxa, mas o cara cansou o cara ao extremo. Quando o cara não tá aguentando nem erguer levantar a maçaneta da porta, o cara vai lá e derrota ele com a mão nas costas. Só para falar, a estratégia que o Bane usa, que a gente não comentou, foi soltar todo mundo de Arkham. Para cansar o Batman. E assim ele, ao mesmo tempo, colocava o zumbi, os seus asseclas, né, para vigiar o que o Batman estava fazendo. Ele estava acompanhando tudo que o Batman estava fazendo. E ia se mostrando aos poucos pro Batman, né? O Batman não sabia quem ele era. Ele foi lá, derrotou o crocodilo, depois o próprio Bane derrotou o crocodilo, né? Depois ele vai lá, desaparece pro Batman, e o Batman não sabe de onde vem aquele sujeito ali. Peraí, que ele derrotar, não sei pra quê? Ele pega uma senha e entra na O Rafa de Salles comentou, o Bane não queria matar o Batman, mas fazer a queda do morcego, referência para poucos. Mas a queda pode ser uma morte também. Não, aí chega a questão, por que ele já não aproveitou fez? Porque o que ele fez, né? E aí que entra outro personagem que nós vamos falar agora, né? Ele acabou criando um outro personagem que não foi o Chuck Dixon, foi o Chris O'Neill e o Joe Quesada, que era da Marvel, que fez o Azrael. Que é esse personagem que acaba também, digamos, sendo um próximo Batman, né? Sim, o Azrael acaba assumindo o manto do Batman depois, né? Que ele tá se recuperando, né, depois da quebra do Batman. Ele coloca o Azrael no lugar dele, né? O Azrael assume o manto do Batman e começa a combater. Qual que é o nome do cara? É Jean Paul Brian Giovanni. O cara fazia parte da Ordem Dumas. Aí ele tava controlado lá pelo sistema. Eu achava muito legal ele, por causa que o cara, ele é bom, só que aí começa a ter a programação do sistema. Durante a cruzada dele, tem uma parte da revista que ele entra num tonel d'água lá, ele fica, né? Daí ele fica lembrando, né, com a origem dele, né? Que o pai dele foi da Ordem de São Dumas, né? E foi colocando o sistema na cabeça dele. Ele é hipnotizado, né? Pelo que ele foi falar. Vocês sabem o que fazia a Ordem de São Dumas? É isso que eu ia perguntar, não tem nada a ver com a Liga dos Assassinos, né? Isso aí vem depois. Ela tinha os templários divididos em 2 grupos, né? Um foi para o Templo de Salomão, lá, que era a Ordem Assassina, que era essa Ordem de São Dumas, né? Que matava, né? Então, e o Azrael era dessa linhagem, Então, foi o que o roteirista quis. Imaginem, você, né, falando a questão da Olha, já não tá falando de roteirista aqui não, gente. Roteirista não existe aqui. Esse aqui é mundo real pra nerd. Não existe roteirista, tá? Mas então, vamos pensar. O Batman não poderia ser um Azrael. Não, porque o Batman, né? Imaginou o Batman matar, né? O Batman ser violento. Não poderia. Então, já vamos aproveitar e deixar o Batman afastado um tempo aí, né? Vamos pôr um personagem mais violento. Mais violento. Como o pessoal para ver como o pessoal reage. O interessante é que ele, quando o Batman recrutou ele tinha uma violência lá dentro, mas ele não estava ainda desenvolvido, né? O Batman queria recrutar ele para ser, sei lá, até penso que ele poderia ser um Robin, que ele evitava que o time participasse de algumas buscas, né? E daqui a pouco ele mandou o Jean fazer essas buscas com o Robin e pediu para o Robin treiná-lo, embora ele já tenha um desenvolvimento maior que o Robin, né? Então foi um personagem assim que ele acabou se desenvolvendo
Mas também eu acho que ele só serviu pra essa série, porque depois ele deu uma caída que se fosse perguntar quem é o Azrael hoje, ninguém lembra de quem é o Azrael. Não, e o interessante é que ele tem um visual muito legal, cara. Ele tem um visual legal. Eu tava até brincando porque hoje em dia você teve até o Comissário Gordon como o bate-coelho, né? Com aquela roupa azulona. Mas sério, você já viu? Eu comprei o gibi uma vez. Pensei que era uma história do Batman, era do Gordon, que ia se tornar o novo Batman. Então ele usava uma armadura azul que a gente ficou chamando de Bate-Coelho. Por causa que era uma armadura toda Mas azul. dos 952, né? Já era dos 952. Uma coisa que me marcou em todas as cenas, né, todos os desenhos aí, não foi somente quando o Bane quebrou a coluna do Batman, mas quando o Bane jogou o Batman lá do Isso foi. ele fez, Jogado em cima e ele foi caindo assim, né? Nossa, foi. Não, ele foi imponente ali, foi imponente. Ele mostrou para que ele veio, né? Que ele queria realmente humilhar, né? Não queria matar o Batman. o Batman tava ali, né? A mercê, todo o povo ali em volta, né? Porque todo Vendo mundo aquela cena do Batman, né? O Batman era tudo igual. Então ele demonstrou que ele derrotou. E tem uma cena nesse quadrinho, você vai lá quando ele joga, se você olhar assim no quadro, quando ele joga o Batman da Marquise, né? Tá na Marquise, né? Isso. Ele joga, você vê a roupa do Batman tão. Parece que ele tá velhinho. Tá tão, sabe, a roupa tá tão solta da pele dele que parece que ele tá. Parece que ele perdeu força muscular ali. Tão acabado que ele está. Então era uma forma de impactar o leitor de como o Bane tomou Gotham praticamente do dia pra noite, né? Porque ele foi um personagem que ascendeu muito rapidamente ali no submundo de Gotham e acabou aí usando, como diz o Paulo, de estratégias. Ele foi estratégico. estratégia da arte da guerra. Eu não concordo. E aí, Então, você falou que o Bane tomou conta da cidade do Batman, né? De Gotham. Eu queria dizer pra vocês, não sei se vocês sabem, mas o Bane teve uma fase recente assim, que ele tomou de novo a cidade de Gotham. A fase era Cidade do Bane. esse aí não li não. Teve uma fase recente assim, antes de ir para hoje em dia, né, que tem aquele futuro state que está acontecendo hoje nos quadrinhos, mas antes de ir para essa fase, acho que foi lá em 2021, não, 21 não, em 2020, aconteceu essa fase do Bane tomar a cidade de novo, do Batman, mas nessa saga aí, do Bane tomando a cidade do Batman, o Bane ele acaba quebrando o pescoço do Alfred. Então, a partir de agora. Isso aí, a mágica não cheguei a ler, eu vi isso aí, ó. Eu tinha A morte do Alfred. e eu tinha esse quadrinho ainda em casa e eu vendi pro Luciano. Mas não pra esse aqui. Não pra esse não. Mas sabe, você vê ali mesmo o Bane segurando, né? O Batman segurando o Batman, né, na Marquise, né? E ele falando, venci, eu sou dono de Gotham agora, porque pra ele foi a vitória dele ali, né? E daí ele arremessou o Batman lá embaixo e acabou com ele, né? Humilhou ele na frente de todo mundo. Então foi algo muito impactou, né? Eu não sei realmente qual que é a implicância do Adriano com a questão disso, cara. Eu folheando aqui essa imagem, ele vai quebrando com o cara com tudo, com o Batman. Não, eu digo assim, que eu queria bom, isso é coisa dele. O que você esperava? Você esperava um confronto mesmo com o Batman, não o Batman do jeito que ele estava se arrastando. O Batman esperou ele ficar quase imprestável para lutar. Aí, como eu falei, se pegar um cara forte colocar na cadeira de roda, um pedacinho de pau, eu venço ele, não precisa isso. Então, praticamente, o Bane que aparece no Cavaleiro Sujo seria aquilo, então. Agora sem cadeira de roda, vai que ele esteja habilidoso. Cavaleiro de rodas? Não, mas você vê a cena assim no final, ele espera o Batman lutar com todos os comparsas dele para chegar a hora que tá desgastado, né? Mas no Batman Insurge, voltando Também não aqui. poderia vencer o Batman com a sopa. Não, mas aí que você vai chegar na frente, o confronto com o Azrael vestido de Batman, o novo Batman. É totalmente diferente. O Bane, dá no pé e vai. Tem o primeiro confronto. O Batman já entra ali, o Batman usa de estratégia do São Paulo aí para chegar até. Ele solta Os vilões que eram aliados do Bane e vai até onde o Bane está. E lá no primeiro confronto você já vê que o Bane já tem dificuldade de vencer o Azrael, que é o Batman agora. Né? Ele tem dificuldade de vencer.
Que foge, Que fala, foge, fala foge. é o impostor, não é o Batman. E aí que o Batman começa. E aí eu acho que é legal, porque eu gosto da armadura do Batman. Acho que é uma armadura icônica, porque ele começou a colocar bem nos anos 90, né? Com manopla, com garra. Então, muito que eu falei, que o Batman tem garra? Né? Porque Ele modificou tudo, né? Ele foi aos poucos fazendo. Ele já não, na luta com a primeira luta com o Ben, ele já viu que essa capa não Tá me tá atrapalhando. legal, tá me Olha, atrapalhou. depois onde saiu a referência? É. Onde saiu a referência? Depois, onde saiu a referência? Nos Incríveis. Nos Ah, Incríveis. Nos Incríveis, Nada de capa. Nada de capa. Nada de capa. É da moto de verdade, de capa. Exatamente, já sabia o que fazia porque deu queda do morcego. A Gênia Almeida comentou, caraca, os caras sabem tudo. Ué, é que a gente Obrigado, tá com as colinhas aqui, viu? A internet hoje em dia tá Quadrinho, podendo. o pessoal lê aqui. Eles estão falando aqui, eu tô pegando as referências aqui, o Luciano aí começa aqui, ó, tá com umas folhas, olha só. Exatamente, tudo roteirizado. Mas obrigado, gente. Olha pra não fugir. Faz a lição de casa. O interessante é assim, a gente sabe que é bem corrido para todo mundo fazer, então as experiências que a gente tinha quando o gibi, cara, vocês ainda são padawas, mas tá indo firme. As experiências que a gente tinha marca muito a época, então tem muita coisa que a gente guarda, ou a gente ouviu, a gente viu, então é legal você falar disso, as impressões que você tinha. Depois de mais velho mesmo, que a gente acaba tendo uma visão diferente, né? Então tem... Fazendo uma releitura, você tem uma visão diferente. Exatamente. O Rafa de Salas comentou, pergunte, pau comendo quem ganha, Bane versus chefe da gangue dos mutantes. Esse teu Batman ganhou, joga na lama lá e ganha. Eu acho legal a fala que ele fala, você não sabe, mas aqui é como que ele diz, o Batman, aqui é a minha mesa de cirurgia. Vocês gostaram do uniforme do Batman, do Jean Paul? Eu gostei, pelo menos pegou a... Eu curti um pouco, sim. O Rafa de Salas comentou, acho melhor a armadura do Batman do ano 3000. 3.000? Essa eu não conheço. Mas... Não, eu penso do Batman no futuro. William Washimoto comentou... Beleza, Só então... Pode falar aí. Pode falar. William Washimoto comentou, muito bom, galera. Ele chegou do valeu. Japão lá, o Japão. comentando com o No Coreia, exatamente. Olha, aqui o Batman não é coelho, não. Apesar que o cara dá uma de volta ao tempo, que é incrível, né? Diferente do Super-Homem, o Batman, quando ele morre lá pelo Darkseid, o cara volta desde a origem do mundo. É por isso que o Batman é o Batman. Exatamente. Beleza, então voltando aqui ao nosso tema central aqui, o Batman lá foi quebrado pelo Bane, né? Azrael assumiu o manto do morcego. Começa a cruzada de Azrael, né? Ele e Robin começam juntos e depois vão se desentendendo. Vão se desentendendo, né? Na verdade, ele também assume um pouco da característica do Batman, ele não gostar certo? E o Robin nesse momento estava igual o Grilo falando pra ele. Era o Grilo falando. Seguia no lugar. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O cara já tava com o uniforme do morcego. Poxa, imaginei. E tava assim as amarras que o Bruce Wayne tinha, né? Do cansaço, de lutar pela justiça. Ele não tava pensando nisso. Ele, criminoso, né? Mas se a gente for ver, cara... Ele é Azrael bastante violento, só que na hora, né? Ele tinha ainda, né? Ele tinha controle, né? Que ele não com o Matador. Mas é que tá. O Rambo, ele tava sob a influência do sistema, aí que tem uma diferença grande. O problema do Tim não é um problema, é a característica dele até agora. O cara sempre foi mais estratégico e ele era pagar pau pro Batman e pros Robins. Eu falo a verdade, eu acho que de todos os Robins ele é o que mais fala, o Robin é um símbolo, sabe? Eu acho que até hoje ele leva isso. Porque, se repara, eu estava lendo de novo Um Lugar Silencioso, que parece o surgimento dele como Robin, ele tem uma adulação pelo Robin, o Tim Drake. Então ele tem uma visão estratégica de tudo, diferente do Grayson, diferente do Jason Todd e até do Damian também. Então ele tem um lugar mais que não vai concordar mesmo com o que o Azrael faz. Por causa que o Azrael é o Batman se fugir da estribeira, sabe? Sim. Com certeza, mas se você vê como que é o Tim Drake vai, a imagem do Batman e Robin é muito maior do que esse mesmo. Sim. E acho Aí eu me interessa também por que o Batman não passou o manto pro Dick Grayson. Sabe o que você estaria?
Os quadrinhos que não, mas será que eles não aceitariam esse nome? Porque Não, ele foi depois de uma época, depois do Morrison, na fase do Morrison, né? No momento ali tava Tem um encontro com, né, a Asa Noturna e o Robin atual, né? Eles têm um encontro ali, né? A Bate-Família. Ele, né, não escolheu você porque você tem suas responsabilidades, já, né? Que já era Já dos os Titãs. Sim, já tava com os Titãs, então né, não tinha como assumir o manto, né? Então ficou ali pro Azael, né? Eu, particularmente, como eu falei, eu gosto do Damian. O Damian, pra mim, é o melhor Robin. Pelos seus defeitos. Assim, ainda mais o lance do relacionamento dele com o Bruce, eu acho muito legal. Mas, assim, coisas do gênero. A única coisa que eu acho triste mesmo foi o que você falou, Adriano. O cara cria um personagem estereotipado que consegue acabar com o Batman, Coringa, o pessoal nem consegue chegar perto, mas esse consegue, quebra ele, toma conta de Gotham, tudo, mas depois também a forma da resolução dos problemas foi péssimo, cara, a volta do Bruce Wayne foi péssimo, pelo menos, é como se você pegasse as histórias do Snyder, que praticamente faz ótimas histórias, aí o Rafael deve estar assistindo, que ele gosta muito da Cor da Coruja, e faz uma resolução muito preguiçosa. A forma que o Bruce ele volta, ele está quebrado, a coluna dele foi empurrada. Mas isso foi um pedido dos fãs, né? Porque por mais que tenha vendido bem em certa época, só que o público começou a reclamar da violência do Batman nos Estados Unidos. Foi 2 anos, né? Não, durou 3 anos. 3 anos. E começaram a reclamar do Batman. Tem momentos que o Batman usa arma, praticamente arma, né? Embutida na sua. E aí o público começou a reclamar. Aí falou, vamos ter que voltar ao Bruce Wayne. Então eles encontraram a forma mais fácil, que se você ler o começo, você vai, mas poxa, como é que o Batman vai voltar? Quebrou a coluna. Será que vão dar um do Tony Stark, colocar alguma coisa? Não, eles resolvem de uma maneira tão piegas, né? Eu não achei tão piegas. Tem uma história, né, entre as histórias, né, que o Batman vai lá salvar lá o pai do Tim, que está lá em Santa Prisca, né? Levaram para lá. Mais uma vez Santa Prisca aparece. Santa Prisca parece tudo, é igual Corso Maltese, é o que mais parece ali também. Ele monta lá uma equipe para ele lá, eu achei meio... Não, eu falo a verdade, o que o povo quer mesmo é a volta do Batmininho. Eu tava vendo aqui, eu falei, não tinha esse troço. De que dimensão que vem esse bicho aqui, afinal de contas? Pois é, esse aí foi criado nos anos 60. Porque o Batmirim, esses personagens, o Batman chegou a uma época que estava violento demais. Aí eles colocaram um sidekick e começaram a dar as histórias mais simples. Então ele começou a enfrentar vilões mais simples, vilões alienígena. Começou nos anos 60, até os anos 70, comecinho dos anos 70, eles começaram a enfrentar personagens mais caricatos. Então, o homem boneco, o homem calendário, homem pipa. Começou com personagens assim que, se você lesse, não tinha uma violência, era bem a inocência. Por quê? Porque na década de 50 foi publicado um livro de um psicólogo, o Werther, que era a Sedução dos Inocentes, onde criticava que o Batman tinha tendências homossexuais. Olha só, polêmica! Tem quadrinhos que eles dormem na mesma cama que o Robin. E aí acabou o quê? Acabou que a editora teve que dar uma mudada e colocar umas histórias mais simples. Tirar esse lado da casa, afastar um pouco, colocar uma mulher, né? Daí começaram a colocar bate-cachorro, bate-mirim, bate tudo lá. Você tá com vontade de assistir qual que é a Liga dos Pets ou não? A Liga dos Pets vai lançar. Vamos ver. E aí, nos anos 70, que o Neil Adams, né, começou a reformular o Batman, trazer um lado mais sombrio, um lado mais violento e detetivesco, né? Porque nas histórias dos anos 60 que tinha o Batman, era bem mais infantilizado as histórias. Olha, o Rafa de Sales comentou aqui: alguém assistiu a Liga dos Guardiões na Netflix? Pura crítica social. O Gavião Negro é o puro Batman investigando uma possível morte do Superman. Não assisti. Ainda não cheguei. Liga o quê? Oi? Liga o quê? A Liga dos Guardiões. Liga dos Guardiões. Então o Netflix, o pessoal tá comentando bem. Sabe, uma coisa que eu tava comentando, acho que com o Adriano, Rafa. Se a gente for pegar, tem o The Boys, tem tudo que pega tem uma pegada mais violenta, uma coisa mais real, mas parece que tá cansando isso, cara, pelo menos pra mim. Tanto que se você vai pegar, por exemplo, a nova série do Super-Homem, ali resgata o espírito antigo, que era uma coisa mais
pipoca mesmo, sabe? Uma coisa mais altruísta. Então, parece que tá... Isso que eu vejo, parece que tá vendo... Apesar que é interessante ver, é legal ver as violências ou as críticas sociais que podem acontecer, mas parece que vai se saturando, cara. Então aí, às vezes, é bom voltar às suas origens. Eu, particularmente, sem brincadeira, cara, eu tô voltando a assistir o Batman 66. Sabe? Ver o Batman lá dançadinho, sabe? É legal. Ele bermuda na praia? Eu vou correndo com a bomba, spray com tubarão. Sorvando o corinho aí. As santas barbaridades que acontecem ali é divertido, tá entendendo? Então, porque parece que a coisa tá tão voltada no real que, sei lá, cansa nos momentos. Eu praticamente, não sou muito chegado nessas versões de heróis violentos. Né? Principalmente The Boys, nunca tive... Li alguma coisinha, mas não me chamou muita atenção. O filme, nem assisti nada, né? Até agora. O The Boys? The Boys, né? Esse aqui gostou do Pacificador, né? Não, eu gostei porque o Pacificador foi muito piegas. É engraçado, cara. É aquela série que você vai assistir uma vez, pelo menos pra mim uma vez, não é uma série que eu vou assistir de novo. Mas assim, o cara conseguiu entregar. Uma série assim. John Cena. Que foi divertido. Eu achei que seria um fiasco. Porque foi John Cena como pacificador, né? Eu não tinha curtido ele no Esquadrão Suicida. Você não gostou do Esquadrão Suicida? Não gostei. E aí no Pacificador, cara, eu achei que foi Nossa, foi muito legal. É uma série assim, pesada pra você assistir. Mas eu acabei curtindo. Agora, essas versões que o Mark Waid, esses grandes escritores aí, roteiristas estão ganhando dinheiro, pega o super-homem e transforma num personagem parecido com o super-homem violento, isso não me atrai muito, não. O Marcelo Ferreira comentou aqui, opa, fala aí, Luciano, fala aí do Jaspion aí. Jaspion, é o Jaspion dançando forró, ele vai falar. Vamos ter futuro aí, né? Vai, quem sabe, falar comentários desse. Não, sabe que flopou. Eles iam fazer a versão Jaspion no Brasil, tanto que você encontra no YouTube, feito no Brasil em 3D, ficou muito show. Quem tiver chance, cenas ali do Jaspion em 3D que ficou muito bom. Só que não conseguiram arrecadar dinheiro para isso, até onde eu vi, mas fica no projeto. Esqueceram do Catarse. Catarse. Tantos projetos aí. Quem antes. Mas o Jaspion da São Forró é melhor. Já viu? Já chegou a ver, não? Não chegou a ver, não. Nem eu cheguei a ver, já estou sendo forró. E, né, falando aqui voltando ao nosso assunto. O Jasper? Não. Batman, Azrael e Bane. Exatamente. E o confronto? O Batman Azrael, né? O Batman Azrael aí. O que vocês acharam do confronto? Cara, que nem foi, né? Nos quadrinhos você pode ver que foi um confronto, ele foi foi complicado o Batman, né? Ali o Batman na forma boa dele, numa forma física boa, foi complicado pra ele, né? Derrotar o Bane. Mas, né, a gente vê como todos os quadrinhos, todo final, né, de histórias em quadrinhos heróis, como o herói tem que ganhar, ele consegue derrotar o Bane, né? Consegue dar um cheiro pra lá, né? E consegue acabar com ele de vez, né? Assim, Luciano, o que você achou, Luciano? Como pegando um pouco o gancho aqui do David, deu trabalho, né? Mesmo numa forma física boa, deu certo no trabalho. Eu vou na linha de contra os dois, porque eu acho que o Batman tava com a mão nas costas, derrotou o Bane assim, de uma maneira tão fácil, porque o Bane começou a injetar veneno, mas não era suficiente, e o Batman tava com sangue nos olhos. E venceu. Nós estamos falando aqui do Azrael. Eu achei esse confronto dos dois, eu achei assim que por isso que eu critiquei na questão, por que o Bane não foi de pau a pau com o Bruce Wayne, com o Batman Bruce Wayne? Porque ele não venceria. Mas aí tá. A dúvida minha, a armadura não ajudou? Ainda. A armadura não ajudou? Uma coisa, por exemplo, o cara tá com sangue nos olhos. Beleza. Pega a manopla e dá Sim, ele tá com garra. O cara tinha metralhadora no braço praticamente, ele tava tudo equipado. Sei lá. Nesse momento ele não tinha feito isso. Ainda não ia ser na cruzada, né? Mas se for ver, ele tava praticamente. Ele tava com armadura. Então ele usa um raio do próprio. Porque eu não sei até que ponto o Jambô ele tem um treinamento do tipo que tem o Batman, por exemplo, sabe? Que como eu vi. Em toda a história estava naquele conflito que já estava lá o sistema batendo na tecla, depois piora no tempo da cruzada. Então não sei até onde que vai. O Azrael chegou ali já macetando bem, né? Porque, né? Tá aqui, né? Falou, tava com a armadura, né? Então... Ele queria, né? O
falou, não pega o Bane, que o Bruce falou, não chega. Não mata ele. Não chega e perde o Bane. Olha, eu tô pensando assim, o Robin chegando pro Azarel e falar: a vingança não é plena, mata a alma e envenena. Mas então só ele como o Gordon, né? O Gordon você será que é o. Não parece o Batman. Parece, Batman. Esse cara aí tá Você violento. viu, tem uma hora lá que eles começam a conversar, né? Daí o Gordon falou, aquela cena clássica, o Batman né? sumir, daqui a pouco o Batman Tá aqui ainda? aqui ainda. Como aconteceu isso? Eu tô conversando ainda. Daí ele falou assim, não, mas aí não terminamos, né? A conversa. Daí o Gordon respondeu, mas peraí, o Batman nunca precisou. Olha, o desculpa. Romano comentou aqui, parabéns a todos, muito legal. Ô, legal, mano. Obrigado, Valeu, Romano. valeu, Tamo mano. junto, boa noite. Olha, depois você paga a pizza pra nós também, tá bom? Vou dizião. O Newton Cosme falou, hein? O Rafa comentou aqui, qual foi o melhor ápice de confronto? Batman vs Bane, Batman vs Azrael ou Batman vs Predador? Eu acho, cara, que é o Bane versus Robin naquele grandioso filme chamado Batman e Robin. Não dei risada, cara. Não dei risada. Esse aqui colocou um meme do Mr. Freeze, do Arnold Schwarzenegger. Eu só comecei a gostar realmente do Mr. Freeze por causa do Arnold Schwarzenegger, cara. O pessoal pode achar ridículo. Aquele Bane destruiu a imagem do Bane. Não, mas Parecia curto, né? não, mas Não, o dos anos... Os anos 90. 90. Nossa, sim. Bate Robin, bate cartão, bate mamilos, bate, sei lá, tudo. Não, mas é o seguinte, cara, veja só pra pegar o Joel O cara não Schumacher. falava. O Joel Schumacher, o cara teve mais liberdade que o Tim Burton. Tá bom, o Tim Burton fez ótimo aí com o Batman em 89, depois ele fez o Batman e o Pinguim. O retorno, que ele colocou mais a sua visão, deu o retorno, beleza, mas mesmo assim o estúdio não gostou, passou pro Joel Schumacher, eu gosto do Batman do Eternamente, eu gosto, acho legal, ainda mais o Jim Carrey, Também gosto. Também. é legal, só que o Joel Schumacher quis fazer uma homenagem pro Batman 66, que é praticamente galhofa pra caramba, é uma escola de samba, aquele troço lá, sabe? E a cena que o Bane ele vai fazer a mesma coisa que o Robin, que vocês não lembram, porque eu acho que eles estavam dormindo ou tiraram o VHS dali da hora. Mas ele ia fazer o golpe nele, praticamente pra quebrar, foi a melhor luta que eu achei. Sério. Não, mas pensa bem, a gente tava falando agora há pouco sobre heróis violentos, certo? Que tá o cinema. Sim. Mas você reparou que agora está tendo uma mudança, principalmente com o James Gunn, que eles começam a voltar, apesar que na DC teve liberdade para fazer toda a violência, mas voltar aquela coisa mais galhofa que você falou, pega a Mulher Maravilha 1984, né? Que é praticamente galhofa pra caramba. Joel Schumacher começou a fazer com o Batman Robin, só que naquela época o Batman era dark. Batman é isso. Olha só, aqui o Rafa comentou de novo, pau comendo quem ganha, Bane versus Ash Williams. Eu acho que é o Bane, né? O Ash vai pegar o Necronomicon e começar a falar errado ali. Não tem como, Pois é, o Romano comentou, podcast diferenciado, recordando a infância. Olha, Valeu, Romano. eu vou começar a lembrar do tempo que eu tava com meu paninho chupando dedo nessas horas de cabelo. Sério. Não. Olha aqui, ó, uma boa... Snoopy é legal, hein? Uma boa notícia aqui, ó. Geralmente comentou, vou mandar a pizza pra vocês na próxima. Opa! Pessoal, quem não chora não mama. É aí que tá. Ela falou, equipe contábil, o Capão Bonito vai patrocinar sim. Patrocínio ao vivo é outras coisas, né? Bate palma. Ela falou, pode esperar. Bate palma. Bate palma, exatamente. Olha só, bate palma. Vai, santo trocadilho, Batman. Aqui, ó, o Rafa de Salles comentou de novo. Levante a mão quem curtiu o Snyderverse. Eu. Favor, né? Olha, daqui a 10 anos, Rafa, você pode não ter gostado, mas daqui a 10 anos os caras vão falar sobre isso. Sério, vamos Tem falar. quantas pessoas agora assistindo a gente? Tem, olha, só porque a gente falou do Snyder, caiu pra 0, não sei porquê. Ah, não, tem 12. Olha, gente, pra vocês. Liga a Justiça do Snyder, qualquer coisa do Snyder que seja da DC, assistam. É bom. Muito bom. É bom. É legal, é Zack legal. Snyder, acerta O bem. meu favorito é o Homem de Aço. Cara, muito bom. O Homem de Aço, aquela... uma cena assim que no cinema me emocionou foi a da mãe.
pega o Zod. É. Então. Ah, sim, é Snyder- da hora essa cena. Esse S no seu peito é o quê? Esperança. Você viu o Guilherme Brito falando, ele queria falar outra coisa, na hora os caras dos produtores falaram, não pode, tem que ser esperança mesmo. Então tá bom. A única coisa que eu achei ridículo mesmo foi a morte do pai dele, o Kevin Pois Costner, é. que morre. Padre, não me sobe, deixa eu morrer aqui. É. E o cara fica só olhando, né? Tá bom, pode morrer. Tchau. Ele devia ter planos, né? Porque ele É. tinha pra sequência do Superman, né? Então Que não é um não- personagem secundário, tanto faz pra ele morrer ou não. Eu não queria saber sobre o Jonathan Kent, você queria? Ah, sim, era o Eu Kevin não. Costner, cara. Dança com Lobos, White Earp, ou qualquer. Robin Hood. Robin Hood é legal. Eu comprei, acredito que eu comprei na Americana o Robin Hood já faz mais ou menos 4 anos e não abri do pacote. Não, mas o Paulo é o maior acumulador de quadrinhos. Se ele compra um quadrinho, Acumuladores e o compulsivos. bom é que ele não espera a promoção. O preço aí ele compra, depois ele deixa lá numa caixa guardado por 10 anos. Eu cansei de abrir quadrinho dele porque eu falei, você tem esse quadrinho, me empresta? Ele levava lá pra eu abrir o quadrinho. Ele abriu o quadrinho. Eu que abri, então O não. Constantino ele abriu vários. Eu só tô aqui. Antigo. Quanto tempo você comprou? Ah, faz um ano, mas não abre. Então ele, leitor, ele lê muito quadrinho, mas também é muito acumulador de quadrinho. É presente na mão de criança, abrir um quadrinho, chefe. É que daqui a algumas décadas vai dar uma fortuna. Falando em quadrinhos, Vai. tem umas Mas ele fala isso também. eu me lembrei do quadrinho do Sandman, saiu agora a trilogia. São umas histórias, acho que, contando a origem do Sandman. E eu abri com pressa o quadrinho e tinha uma página quádrupla. E eu pensei que estava colado. Rasguei, cortei com a fui lá e colei com um durex lá, uma fita transparente. Eu abria todos os quadrinhos, porque eu já peguei quadrinho de editora onde estava página colada, página faltando, ou página assim que Você tinha. viu que o Conan da Pipoca e Nanquim, se você está acompanhando, os caras estão metendo o pau porque, por causa do preço do papel que você estava comentando na outra de uma live, os caras fizeram offset. Mas, gente, não tem couchê. O couchê, quem produz papel couchê aqui? É só a Votorantim, porque acabou as revistas. Né? O couchê era o que mais vendia era para as revistas, da Editora Abril. Fechou, hoje tudo é digitalizado, é tudo, né, e-book. Então, a Suzano é a única vendedora de papel couchê da América Latina. E eles só vendem, não tem lucro nenhum. Olha só. Eles não têm lucro nenhum. Como não tem lucro? Eles empatam. E eles só fazem isso porque eles têm esse nome no mercado. Porque as outras indústrias de papéis no Brasil, o que eles fizeram? Eles decidiram ver embalagem. Hoje, embalagem para remédio, embalagem para papelão, para entrega. Então, hoje as empresas pararam de fabricar papel couchê. Por isso que eles são obrigados, não é porque eles querem, porque eles são obrigados a vender no papel. Não tem, não vai ter. E o próximo papel, imagine 35% de aumento numa pancada só. Daí que eles fizeram? Entrou a associação, eles dividiram em 3 parcelas. A última parcela de aumento vai ser o mês que vem. Pior que, como está refletindo isso na revista, hoje eu fui ver lá no Hilário novamente, tem uma janela no momento, cara, a liguinha tá R$54, cara. Porque o preço do papel tá... Em offset, Olha, isso, não tem aumentou o como. combustível, que transporta. O maior comerciante de papel do mundo é a China. Não estão podendo vender porque estão parados os portos por causa do Covid. Então, o papel subiu e as editoras, gente, as editoras pequenas vão fechar. Não tem como, gente, acompanhar, porque o preço do papel, o preço da logística de entrega, tudo isso subiu. Então, um quadrinho que custaria R$20, R$22, já está para 50. É que nem essa saga também do Batman e do Superman. Tá 30 e pouco. Pois é, tá. Imagina, Cara, o negócio tá. E o problema é que os caras também lançam de uma forma que você tem que acompanhar as edições, senão você não vai conseguir. Nossa, cara. Você pega, Ou por exemplo, você acompanha pagando o preço que eles colocam, ou você não acompanha mais. ou a Panini lançando o ano e enfia na faca. O Sebo. Sim. Ou você A sebo é muito bom. Scan, né? Acho que é maneiro também de você, quem não tem acesso a esses quadrinhos, né? Você lê Scan. Eu tô lendo a Turma da Mônica, a Scan lá da Turma da Marca. Esse jogando lá. O Scan, você encontra várias histórias, mesmo do Batman, aí se quer ler a história do Batman, a queda do morcego,
Dá pra acompanhar esse canal. É muitas edições, mas dá pra você acompanhar, bem legal. A Jane Almeida comentou aqui só pra confirmar. Vou patrocinar sim, ela falou. Ô, Jane! Olha, já tá nem pedindo patrocínio. Obrigado, hein? Muito obrigado. Obrigado, Deus abençoe. O Rafael colocou aqui, quem está preparado para a versão de cinema da Liga da Justiça Dark? Olha, depois que a Warner tá fazendo aquelas vendas deles lá, pode estar tudo na geladeira por enquanto, cara. Agora tá difícil pra sair alguma coisa. E eu acho que só no ano que vem mesmo, pra gente ter uma noção. Sai Adão Negro, né? Hã? Adão Negro. Adão Negro. E o Aquaman. Aquaman. Porque E o Shazam também, né, esse ano. Não, já foi. Qual? Não, Shazam, sim, verdade, Shazam. Bom, antes que todo mundo saia e vá lá pra tanga do Conan. Vamos lá. Vamos lá, e o retorno. O que você acha do retorno? Bruce Wayne. Fraco. A cura dele foi bem. O normal, né? Normalzinho. Dá o spoiler aí, por Fala favor, aí, senão os Luciano, caras como vão foi a falar. cura do Sei, público aí? Como é que foi a cura do. De repente a Chondra lá, a doutora Chondra, né? Fez Virou uma mutante. virou uma mutante e curou o Bruce Wayne. É que lá na história faz que ele tinha poder se tivesse junto com o irmão, né? Isso, E esse poder era um poder mental. O Sanjana aí, o Super Gêmeos ativar. Que podia curar, né? A doutora Chandra era uma psicóloga, né? E ela começou a tratar do Bruce Wayne durante ela já trabalhava com medicina alternativa, né? Tudo ela já falava, né? Nosso tratamento é alternativo. Né? E ela desconfiou. Eles montaram tudo ali, como se fosse um hospital ali, né? Particular. Mas ela falaram assim, não, porque o Bruce aconteceu tal acidente com ele ali, né? O Alfred falou, mas ela desconfiou desde o princípio, né? Aí ele tá dentro das cavernas ali, bate no tambor, tudo. Exatamente. Tá, legal. Desconfiar, exatamente, aí você vê, pô, vê tudo ali, como é que não tem como desconfiar? Pelo amor de Deus, né? Olha aqui, olha só, uma outra notícia boa. O Genambeno comentou aqui. Gente, semana que vem, pizza e refrigerante pela equipe. E vamos divulgar esses artistas. Legal! E falando em desenho, Luciano, né? O pessoal aí que tiver desenho, manda pra gente. Aí, voltando aqui pro Lucas, Lucas, aqui é o nosso Lucas, a gente coloca na nossa página. Mostra, né, o trabalho aqui, porque tem muitos artistas aqui. Os desenhos do Lucas eu estão sou um sendo apreciador divulgados de desenho, eu gosto muito de desenho, gosto de desenhar, e eu fiquei fascinado aqui pelo desenho do ficou Lucas. bom. Ficou muito bom. Esse aqui é feito do quê? Um lápis, técnico. lápis? É um lápis, muito caprichado. Então o artista que tiver um desenho aí, pode ser de herói, pode ser do que você tiver, manda pra gente. Manda aí, através do Luciano, que é mais fácil, que eu não sei você. Para divulgar a nossa página, divulgar os trabalhos dos nossos artistas aqui, gente. Por favor, divulgue a nossa página. Tem muito desenhista bom aqui na cidade, sabe? Tem. Desenhista. E o pessoal também que né, queira participar também, acho interessante, alguém que gosta. Porque tem muitos colecionadores aqui escondidos em Capão, né? Seria interessante. Apareçam. Só pra ter uma ideia, alguém do banco tá ligando aí. A gente pode. E é legal que o dia que tiver uma pessoa que a gente puder entrevistar, a gente tira o Paulo daqui, né? É verdade. Boa, né? Cara, eu que sou a parte legal aqui, cômica. Não tem como. Pra ter uma ideia, aqui é quase Trapalhões, que é o Dedé Santana, eu sou Didi. Assim. É lá, Os caras nem sabem o que falam. Fala aí do retorno aí, Paulo, pra nós. Olha, sinceramente, cara, como eu comentei agora, eu achei muito preguiçoso. Você tem toda uma saga que é legal, ainda mais com o Jean Paul, que eu acho muito bom a parte, mas a forma que o Bruce volta, que estava certo que ele não poderia voltar. A forma que fizeram, que é um Deus ex-máquina aqui. Só vamos fazer a cura lá e boa. Se eu não me engano, ela morre ainda por cima, né? Morre ainda por cima. Pra não voltar usando Pra ter uma segunda chance. Uma chance de ir pra. Legal. E vamos falar agora com O momento levanta a mão antes. Momento levanta a mão. Quem gostou do Batman Ninja? O Rafa comentou aí. Bate quem? Batman Ninja. eu gostei. Eu gostei. É do Elseworld, né? É. Fantástico. O Batman Ninja tem na Netflix, né? Tem Batman E eu assisti, eu falo que eu não gostei. Não gostei, não achei legal. Muito bom. Eu assisti a versão na dublagem legendária, cara. Sei lá, Não curti muito. eu acho que. Cara, eu gosto mais do Batman assim, meio urbano. Eu entendo que é bom o filme, mas assim, por preferência, o Batman mais detetive ali, o cara fazer tudo uma reimaginação dos personagens. Por isso que eu prefiro muito mais o Batman 1889. E em quadrinhos saiu também o Batman Ninja, né? Saiu o Batman Kane. Mas assistam, gente, Batman saiu Ninja também é bom, tá? O Netflix. Batman Ninja, o Batman Kane, Batman Guerra de Secessão. Era um futuro alternativo do Batman, onde explorava. Porque o Batman, na Editora Abril, ele nunca teve uma continuidade. Né?
pode reparar que tem séries aí que dura 10 números para outro. O Batman não vendia bem no Brasil. Então, ele começou a vender bem com essas séries, Acossado, Gangues. Nossa, Acossado é muito bom, cara. Essas séries assim, que era fechadinha, ele começou a vender bem. E uma das séries que tem seria o Elseworld, que seria um Batman alternativo. Então, os roteiristas podiam pirar na batatinha ali, para fazendo um Batman no futuro, no passado, no presente, mas com uma roupagem diferente que não seguisse a cronologia dos quadrinhos. Fugiu da mente, cara. Tá na ponta da língua. No Acossado que aparece o Hugo Strange. É na Hugo Strange. É o Strange. Ah, viu? Eu acho Strange. muito legal o personagem do Hugo É Strange. o cara que sabe. Eu falei pro Paulo, tem uns 10 vilões que sabem a identidade do Batman. O Bane é um deles. Né? O Bane só de olhar o Desde o começo, Só de olhar, exatamente, ele é o Bruce Wayne já foi o Batman. Esse cara não é o Batman, quando ele viu E o Azarão, é verdade. Ó, sabe alguma coisa que agora falando do Batman Ninja? Se você pega o dublado e pega o legendado, são totalmente diferentes, cara. O legendado, que ali no modo original, a introdução é outra coisa, porque é a mulher gato que fala ali no dublado. Só que a história é diferente, não tem nada a ver no dublado. O dublado eles fazem uma mudança para jogar para os dias de hoje, vamos dizer assim, e no original é outra coisa que eles falam, sabe? Eu acho muito chato que não tem essas dublagens que distorcem tudo, até o roteiro. É bem fiel ao roteiro. Muito bom. É por isso que tem adaptação, né? A Jana Miller comentou, parabéns, turma. Pra mim, desligar do serviço, só vocês mesmos. Obrigado! Opa! Olha, Não. fala a verdade, pra nós isso aqui é pra desligar do serviço, porque Tá bem. a gente Quero relaxar. pra ter uma ideia, a gente pode, lá pelas 6 horas da manhã, 5 e pouco, esse cara tá colocando já memes lá e as coisas aqui. Esse aqui fica animando. Alô, galera, o que nós vamos estar fazendo? Vamos animar. Olha, o Rafa comentou aqui, sugestão de assunto para a próxima semana. Bob Esponja, legal. Bob Esponja. Vida e obra de Wolverine, o mutante é pau Ah, da o Wolverine obra. ele é fã. O Wolverine é caralho. O mais famoso da Marvel. Eu tô aqui. Olha, cara, sinceramente, eu gosto do Wolverine só no Rafael, você tem meu voto, porque o Wolverine é um... O Logan eu acho legal. Você viu que agora tá difícil arranjar um outro cara. Os caras estão querendo colocar o Harry Potter lá, até agora a torcida. Daniel Radcliffe lá. Olha, depois que colocaram o vampirão aqui pro Batman, o resto dá pra fazer qualquer coisa, cara. Isso saiu bem. Gostei. Não, eu gostei, eu não vou falar que não gostei, eu acho melhor. Sem brincadeira. Apesar de ser o ano 2, né? Esse é o ano 2. A cena que ele, assim, que eu não curti foi a cena que ele entra lá no grupo do Pinguim. O Batman não entraria. Mesmo o Batman Você não... sabe quem eu sou? Ele entraria. Não, tem um cara que vestido de morcego, não, quem é o senhor? Ele vai lá na porta. Ele vai entrando cena por cena, eu achei meio estranho essa cena. Eu falei, puxa, né, o Batman ia pelo teto, sei lá, e encontrava, ia pelo... Pra quem é muito preguiçoso. Você viu que na hora que ele começa a tremer na base, na hora que ele sobe lá em cima que a polícia tá atrás dele, opa, é a primeira vez que o cara vai pra andar e dá uma surra. Já tava no 2, ele já tinha um domínio, né, Deus? Fica tipo, meu pai. Não, é por isso que quando eu coloquei aquela notícia lá no nosso grupo lá, eu falei o seguinte, cara, eu não gosto muito dos retcon que fazem, porque você tem já essas coisas do Batman que eu acho muito legal, já que tem no ano 1, ano 2, mesmo que seja polêmico no sentido lá do Batman dando uns tabefe realmente lá no Robin e usando arma, mas você já tem, né? Tipo, o Xamã, cara, já leu o Xamã, né? Xamã é muito bom. Olha, a Jana Almeida comentou, parabéns pessoal, conheço todos. Opa, isso é bom, legal. isso é bom, legal. Esse que é mais fácil de reconhecer, o cara pesado é ele aqui, sabe? Mas obrigado. Isso aí, todo mundo conhecido aqui. Capão bonito, né? Cidade pequena, cidade interior. É. Rua direita, todo mundo vai ver lá. Todo mundo Você é filho de quem? Filho de quem? Não, eu geralmente sou filho da minha esposa, sabe? Ah, você é o... Não, sou o marido da minha esposa. Ah, você é o marido da Ana, né? Ah, sou eu mesmo. Ou é o filho da Neves. Ah, filho da Neves. Olha, o Rafa colocou aqui. Pergunta, a perda da licença do Conan pela Marvel vai ser positiva ou negativa para o personagem? Olha, eu coloquei uma postagem a respeito disso lá na página, vou ver lá, meio por cima. O que aconteceu foi o seguinte, a Conan Properties, eles pegaram o direito do Conan, porque viram que também é um filão. É um filão. Então eles vão tentar começar a trabalhar com a história deles. Então a Marvel, ele vai continuar publicando a série Vintage, como a gente já tem agora, com histórias clássicas do Conan Bárbaro, acredito, e o Sonho. E a Espada Selvagem está em negociação, até onde eu vi ali. Só que eu não sei se o Solomon Kane e os outros personagens também voltaram. Mas a ideia do Conan Properties é trabalhar a linha.
né? Por isso que o Pokémon King lançou essa série aí da Glenar, né? Onde você pode pegar o nome Conan, né? E você pode fazer diversas versões do Conan, contanto que não seja o Conan da Conan Properties, né? Se a gente quiser pegar o Conan... Sim, tá, já caiu no domínio público, que é 70 anos após a morte do autor. Né? Você viu a Pandorga? Tem a editora Pandorga. Quem tem a chance de comprar os livros da Pipoca Nanquim, que é muito bom, tem os 3 e mais eu vi que os caras vão lançar agora o Cu nesse ano. O Cu não, desculpa, só não Quem nesse ano. Você tem a Pandorga. Eles lançaram o Cimério, é o nome, só porque eles não podem usar o Conan devido aos direitos. Sim. Mas você tem 3 contos, acho que tá R$39,90 o box, se não me engano, numa promoção. Vale a pena. Só, os caras, a única coisa que reclamam da editora Pandorga é a tradução, que às vezes é meio... Não tem uma tradução muito boa. Mas vale a pena para conhecer o personagem com um preço acessível, né? Com certeza. Mas voltando aqui no nosso assunto, Vamos lá. Conan versus Batman, quem ganha? Retorno do Bruce Wayne, o retorno do Bruce Wayne, né? O que vocês acharam? A gente já falou que a gente não gostou muito de como ele foi cuidado. Foi muito impactante. Mas depois que foi curado, tem todo um processo dele retomar o manto do morcego, né? Sim, realmente. Então, ele teve que... Não foi... Não, como se diz... Ele não pegou de graça depois, ele não teve, né? Azrael... Ele teve que enfrentar o Azrael, né? Mas assim, tem uma parte aí do Deus Ex Machina, né? Que o Azrael começa a ver a luzinha no fim do túnel. Quer dizer, a esperança, né? Ele já estava se tornando... Porque nessa fase já estava bem violento, né? Já tinha, alguns vilões já tinham morrido. O cara tinha uns vilões como o Matadouro, né? Já havia morrido por causa do Batman, mas nunca salvá-lo, né? Então o Batman já estava bem violento, um Batman muito diferente. E quando o Bruce Wayne recupera a forma física, é um confronto entre os dois. Então eu achei que ele... Até pensei que ele tem um confronto maior. Né? Mas então um confronto assim, achei muito simplista. Ele entra numa caverna, né? Ele entra numa caverna e vê uma luz, ele acaba tirando partes da armadura, né? Vai tirando o manto até sair. Né? Então eu achei assim que foi... Acho que já estavam cansados. Então já começou, como disse o Paulo, os roteiristas começaram a achar um caminho mais fácil para trazer o rei pro Batman. Eu tenho uma dúvida, eu não lembro muito bem. O Azrael já estava achando que era o Batman. Sim, chegou um momento que ele já era dono de Gotham. Ele fala pro bem sobre isso. Ele fala, não, eu sou o Batman, então, sou melhor que ele. Aí que tá, você lembra? Aí que tá. Subiu na cabeça. Não, mas não, eu tô falando, não de subir a cabeça, mas achar que ele é realmente o Batman. É isso que eu tô perguntando. Por causa que tem uma história, quando começou aquela linha que tá na saga do Batman, acho que é o primeiro volume, que parece um policial que começa a matar os bandidos porque ele achava que era o Batman. Lembro. Você lembra dessa disso? história? Não é a mesma coisa? É aí que tá. Não, só que ele, você tem comentado aqui, ele matava, mas não é que ele era deliberadamente ele ia assassinar. Ele não se importava se o vilão caísse. O Batman, sempre quando um vilão caiu, uma coisa, ele dava um jeito de recuperar. A gente viu isso várias vezes com o Coringa, Não, o Azrael deixava que, olha, sinto muito, se cair, isso vai se arrebentar lá embaixo. Então não é que ele se tornou um cara que saía matando a torta direita. Era um policial aí que se achava que era o Batman. Mas ele acabou sendo mais violento com o Batman. Né? Eu lembro que tem uma cena, não sei se solucionando essa parte, que ele já não estava ainda com armadura, mas estava vestido de Batman. Que ele pega um criminoso, tá com uma marreta. Aí ele tá batendo, ele pega, me dá a marreta aqui. Se você não quiser ir pro hospital pro resto da sua vida, me entrega a marreta. E o cara entrega e pega. Não, faz isso, cara. Tipo, não, já vamos resolver. Você para de ficar. Né? Ele fica bravo com o Robin. Mas então, já tá com um sistema ali bem latente no sistema programado de matar. Então ele. Eu que acho que tem um Batman assim, porque esse Batman, de um certo modo, se aproxima do Batman do Snyder do filme. O que acha? Eu gosto. O Batman no filme também. Do filme. Do filme do Snyder. Eu gostei. Mas dos quadrinhos, cara, os quadrinhos novos do Batman, pra mim, eu não acho que peguei, acho que Morte em Família, A Corte da Coruja, que eu achei legal. Mas assim, não é o meu Batman. Né? O Batman da minha infância, o Batman que eu li, são as histórias aqui, ó, essas sagas. Não é tão violento, mas também não é tão caricato. Então as histórias que mais me chamam a atenção são as histórias assim, o Batman recente agora não me atrai nem um pouco. O Rafa comentou aqui, vale ressaltar que o Azrael começou a utilizar a armadura para ficar mais letal. Até que ele chega até mudar a cor da armadura para vermelho, que ficou até sanguinário. Vermelho e amarelo. Vermelho e amarelo. Ele realmente começou a criar uma personalidade que acreditava que era o verdadeiro Batman. Sim.
Sim, aí pra ver como... Fala a verdade, todos os inimigos do Batman, até o Batman é tudo Pinel. Olha, por exemplo, você pega aí o KG Besta, né? Eu tô falando do Batman. O cara tá mandando bem, até a cena que enrola a corda na mão dele, em vez de cortar a corda, corta a corda no pulso. Eu falei, puta, o cara... mas ele pôs uma arma muito fera, muito legal. Quem escreveu essa história? Foi o Gianpaolo, né? Não, Gianpaolo ilustrou. Quem fez? O cara que mais mata personagem nos quadrinhos. Roteirista. Agora não sei. O Jim Starlin. Jim Starlin? Jim Starlin escreveu. Matou Marvel, né? Matou Robin. Cortou a mão do... Então, foi ele. O cara escreveu as melhores sagas. Pra ter uma ideia, a saga é as 10 Anões da Besta, né? Vai ficar de besta. E nesse o Batman realmente ele arrega. É legal. Acaba trancando o KGB no esgoto, né? Sim. Ele arrega legal. Ele falou, não vou não. Não vou. Se fosse mais jovem, se fosse no tempo passado, eu ia me provar. Sim, agora não, agora eu vou deixar o que... Deixar o cara lá, fica aí, Ele tá assistindo de novo o jogo de futebol aqui. Não vale não, hein? Eu vou achar o vídeo com você. Só vamos achar o vídeo aí. Vamos ver aí, vamos voltar. E aí, João, o que você achou do retorno do Bruce Wayne? Cara, foi o que o David disse ali, Não estava muito impactante, não estava tudo tão, né, grandioso. Polêmico! Polêmica! Mas, eu não sei muito bem o que achar assim do Batman, do retorno dele, porque Foi chifrinho, cara. Fala logo, foi fraco. Vai falar. Foi fraco. Sabe, veja só, as pessoas, pensa assim, as pessoas estão comendo 3 anos, aí chega no último ano que volta o Batman, cara, é aquela história fraquinha. É igual mais ou menos o que acontece com a Marvel hoje, a gente acompanha 10 anos com a construção tudo da fase 1. Vamos dizer assim, teve outras fases, a gente sabe, mas até o culminar ali no Ultimato. Agora, tudo que está vindo da Marvel é fraco. Por quê? Por causa que realmente você tem um apressamento das histórias, muitas vezes, para você chamar outro final. Foi o que aconteceu ali. Você tem uma construção tão grande, porque o lance aqui não é nem o Bane, mas sim o Azarel. Como o que acontece se o Batman fosse, né, não tivesse as amarras sociais, sim, né, as amarras morais, né? Aqui o Coringa ia pular de alegria lá na Piada Mortal. Falou a verdade, aqui pra ter uma ideia. E foi essas histórias, elas também influenciaram os jogos, né, sabe? Teve nos anos 90, não teve jogos do Batman a respeito disso? Não, nesse especificamente. Eu sei que teve a animação, a série animada, aparece no momento que o Bane vai lá começa com o confronto com o Crocodilo. Ah, sim. Né? A série animada da década de 90, que pra mim é a melhor animação do Batman. Melhor animação do Batman. Tanto estou assistindo de novo. Passava sábado de manhã. Na SBT. Fantástico. E aí ele começa a aparecer. Ele aparece no filme, né? O Bane, daquela forma grotesca. Eu gosto do Bane. E falando no João que leu agora que o Bane tomou, que o Bane ele se livrou do veneno, né? Ele chegou a um ponto que ele não tinha. Ele se uniu ao Ra's al Ghul, depois acabou se livrando da dependência do veneno. E aí, só que se você pegar os quadrinhos hoje do Bane, do Batman com o Bane tá super bombado. O Bane fez pro Erd, né? Então... Foi isso. Faz o leãozinho lá. Então, mas aí que tá. Eu não leio as novas histórias do Batman. Ele voltou à dependência desse veneno? Não. Não? Acho que não. Então, porque você viu? Porque essas capas aqui nos jogos do Arkham ele usa até agora o veneno ele usa, né? Mas apenas nos jogos do Arkham que eu sei. Mas do Bane, se eu não me engano, não, por causa que pelo menos nas capas que eu acompanho assim, tá normal. A roupa dele muito luta, né? Mas é um vilão que ficou, né? Conseguiu o seu espaço. Uma pergunta do Rafa: caso o Batman retomasse com a armadura Morcego Infernal, o Azrael teria alguma chance de vencer? E aí, o que vocês acham? Teria chance de vencer? Boa pergunta. Você acha, Paulo? Eu acho que eu vou apelar pro Stan Lee quando ele fez um vídeo falando o seguinte: o que aconteceria se fosse para colocar na luta entre o Hulk e o Homem-Aranha? Ele falaria assim: vai ser aquilo que eu quero. É o escritor que vai fazer. Se ele quiser que seja o Morcego Infernal, beleza. Se for o Batman, beleza. Se for, sei lá,
o homem calendário vencer vai ser ele, sabe? Então, Eu acho que o parece Batman venceria, o Batman. O Batman porque... o Batman é preparado. O Batman tem é preparo. o Batman. Todas as histórias que você vê do Batman, mesmo animação, quando você vê que o Batman ele não tem poder nenhum. Mas tem estratégias, tecnologia, né? Ele usa a sua riqueza. O Batman ele é o arte da guerra. Ele venceria. Né? Você pega as animações da Liga da Justiça animada, né? Você vê que muitas vezes a Liga dependia somente do Batman. Que o Batman carregava alguns momentos. E nos quadrinhos aconteceu isso, o Batman carregava a Liga da Justiça nas costas. Tem aquele longa lá que ele tem o plano para Torre Babel? Torre de Babel. Não, tem um outro longa também que ele tem um plano para derrotar cada personagem da liga. Então, Torre de Babel. Acho que é inspirado Torre Babel. Ah, sim, é Torre de Babel. O Mark Waid escreveu, não foi? Mark Waid. Ele escreveu que ele tinha, ele descobriu. Mark Waid. Foi, acho que foi o Mark Waid, se não me engano. Tem uma animação também dessa HQ. Tem Babel. É que eu não lembro desse. Tem a- Eu vou dar uma olhada aqui. E ele tinha uma estratégia para. Ele acabou sendo expulso da liga por isso. Não, ele se convidou a sair. Ficou. O que aconteceu? Eles iam falar não pra ele, meu, é continuar, porque ele largou na hora, ali no final. Vamos se unir aqui pra falar sobre você, Bruce. Aí depois, quando for dar a Só que resposta. esses planos foram roubados, né? Sim. Foram roubados. Ó, Mestre Raul dos Zabu. Espelhos. Não, foi o Razão. Na animação foi o Mestre dos Espelhos. Na sua Móvel. Eu não sabia disso. Não sabia disso. Tem, foi o Mestre Espelhos. Na Foi animação. o Savage que orquestra todo o plano para roubar. O que você acha do Savage? Inimigo do Flash. Não, mas o que você acha? O que acha dele? Foi o Mark Waid mesmo. Mark Waid, né? Mark Waid. A diferença entre a animação e a HQ, troca o personagem acho que do Shazam, eu acho. Ou. Shazam não, do Capitão Aquaman. Marvel. Eu não gosto de Shazam. Capitão Capitão Marvel. Marvel. Ah, Você você vai falar, Ele é velho. velho. Eu sou dos velhos, velho. Ó, o Beto, dono da banca Levita. Ei, Beto, aí, mandou um joio pra nós. Isso aí, Ei, Beto. Olha, tem bastante gibi bom Tem lá, quadrinho hein? bom lá, hein? Quadrinho bom na Tem banca quadrinho Levita. Isso, não era não, era dele agora. Banca Levita na frente da Cofesa. Vamos lá, galera. Você lá, vocês Comprei vão a achar. saga Massacre do Episódio. Massacre. Hoje nós você vai achar lá. de Você vez em comprou quando, só assim. Massacre lá. Quando chegar na história do Hulk, você vai falar que é bom, cara. A parte do Hulk ali é legal. E que eu também não gosto da arte dos anos 90 ali, eu não gosto. Mas a história, tem o do Mark Waid, algumas coisas ali no início, eu acho bem legal. Perfeição. Mas aí, gente, que horas são, né? São 10 horas. 10 horas acho que já tá meio. Tá na hora de ver. Nós estamos finalizando aqui, estamos no final já. Hoje foi mais longo que do último. Não, né? Não, o outro foi mais, foi o piloto, foi maior. Foi maior, né? Foi por causa daquele erro de 3 minutos e pouco. Sim, Ah, é verdade. Tem que se apresentar de novo. Mas resumindo aí, o que cada um achou aí da queda do morcego? Vamos começar pelo seu? É, Então vamos lá. Eu gostei da cara do morcego, gostei de toda a estratégia. A única coisa que eu não gostei, ponto fraco, eu comentei que antes da gente Olha só. iniciar, comentei com o João, Polêmica. Polêmica! muita gente pegou para desenhar. E cada desenhista que, ó, E deixou a desejar. deixou a desejar, né? Então, só esse ponto que eu não gostei muito, né? Mas Deixa eu ver. toda a Esse é orquestração Não, das histórias eu gostei. gostei. Recomendo o pessoal ler. Quem É tiver bastante chance. história. A Panini lançou em 3, né? Lançou em 3, Lançou em Galamento 3, eu acho que não sei se está disponível ainda, mas Tá. pode ser, tá? Tá. Né? São uma saga completa. Quem não puder ler, pode ir, né? Scan. Scan, tem a saga completa aí. Eu gostei, eu acho que de ter buscar lá na coleção aqueles quadrinhos que tá tendo tanto tempo que eu lia há muito tempo. Então acho que foi tirar as traças e começar a ler de novo. E foi divertido. Apesar de ter um final muito fraco, né, de ter um momento assim que eu achei o Bane muito cagão, acho que ele podia ser um pouco mais ousado para enfrentar o Batman. Entendo que ele fez esse propósito para vencer esse plano de Gotham, mas ele acabou desenvolvendo o outro lado do Batman, que era o Israel, né? Mas assim, as histórias de modo assim até hoje, o Bane acho que valeu uma releitura. E legal a gente poder discutir sobre isso, brincar, né? Porque eu acho que falar sobre quadrinhos, sobre cultura nerd é uma coisa que é prazeroso. E falar sobre quadrinhos do Batman, né? Porque da DC, o meu personagem favorito é o Batman. De grupo é a Liga da Justiça. Da Marvel é o Wolverine. Eu e o Rafael ali, com certeza. Faço das palavras do José Adriano mesmo, porque o que acontece?
ele falou sobre foi muito interessante a origem do Bane. Você vê ali a origem do Bane, né? Ele nascendo ali na cadeia, né? No Chilindró, então crescendo. Jogado no fosso. Jogado no fosso e o cara se reerguendo ali, né? O cara virando uma lenda ali. E até a chegada dele em Gotham, né? Ele querendo acabar com o Batman e conseguindo isso. E depois o Bruce se recuperando até chegar a parte de acabar com o Bane. Então foi tudo, pra mim foi muito interessante. Eu gostei muito da queda do morcego. Claro que tem partes que deixou a desejar, né? Como a volta do Bruce Wayne, que não foi tanto assim, impactante, mas eu gostei muito. Na minha opinião foi uma HQ, uma história muito boa, né? Pra época, né? No 93, então foi show de bola pra mim. Eu gostei. Muito melhor que o Morte do Superman. Uma perguntinha rápida. O que veio antes? A morte do Superman ou a queda do morcego? Qual que veio? Veio a primeira morte do Superman, depois a queda do morcego. Tanto que você vê em algumas edições ele tá com a abraçadeira. Que o Beron deu pra ele, né? O Beron pegou todo o resto da liga, aí aparece toda a liga original, né? Não, daí aparece a liga original. Se você vê a liga que tava lendo, aparece a liga original. Ele entrega a abraçadeira de luto. Aí o Batman coloca. Tanto funeral para um amigo, tá todo mundo. Aí tem umas edições que aparece ele com uma abraçadeira. Olha, ainda depois tem o mais massacre que acontece, que é o Crepúsculo aqui. O Crepúsculo entra tudo na vida. E aí, Paulo, o que você achou? É a mesma coisa, cara. Eu gosto do Ben. Eu gosto do Ben. Se você olha assim, aquela visual luta livre dele lá, eu acho bem interessante. A ideia do veneno, eu gosto mais, fala a verdade, eu gosto mais a história da origem dele do que até a primeira parte. Aí depois, podemos dizer que a queda do morcego não é nem bem, é Zarel. Sim, é Zarel. É muito bom. Aquele conflito dele com o sistema, com a questão do Dumas lá, enfim, acho muito bom. A única coisa meio chata é o Bruce Wayne. Me fala a verdade, o Bruce Wayne é chato. Eu posso dizer que é uma leitura mais rápida do que da morte do Superman. Eu acho cansativo o Superman. Como eu falei, a morte do Superman, eu acho, tirando algumas histórias, eu acho muito cansativo. Agora, cara, eu acho até que a morte do Superman é mais frenético do que a queda do morcego. Só uma coisa, Luciano, eu também a Adriano poderia responder. A partir do retorno do Bruce Wayne, houve alguma estruturação das histórias do Batman a partir daí de manter um outro perfil dele, como a gente conhece na construção ou não? Mudar a personalidade dele? Não mudou. Que eu fiquei na dúvida, por causa que realmente é só repercutiu essa fase dele de ter ficado longe como o manto do Batman, né? Porque nem todo mundo sabia que o Azrael não era o Batman, né? Que quem estava usando o manto do Batman era outra pessoa. Então podemos dizer que também essa saga aqui é uma saga que ficou só no seu tempo. Quer dizer, ele não é tipo Não, influenciou. Não. Ele não influenciou no futuro. Tanto porque, como falei aqui no começo da live, né? Ela começou bem, né? Como aconteceu com o Superman, só que ela, no meio, ela começou a patinar e o público começou a não gostar do Batman ser violento e queria o Batman de volta, e a DC já percebeu que o negócio não ia. Deu a liberdade até para os roteiristas, né? Só que chegou um ponto que eles tiveram que mudar e esquecer um pouco, né? Então foi usado um pouco no cinema, um pouco em outras mídias, né? Mas ele não teve impacto assim. Claro, se o Grant Morrison fosse ver uma história do Batman, provavelmente ele vai fuçar lá os anos 90, como ele sempre faz. Ele já pegou lá dos anos 50, a era de prata, né? A era de ouro dos anos 40 e trouxe pra cá. Você acha que ele não vai fazer isso? Então, o Rafa comentou aqui sobre a morte do Superman. O melhor personagem é o Erradicador, pois ele usa óculos a lá Johnny Cage. Só faltou fazer as fatadas do coração e fazer as perninhas lá, né? Mais alguma coisa? João, alguma coisa pra falar? Só agradecer. Assistam o Cavaleiro das Trevas, Christian Bale e Tom Hardy no papel de Bane. Você já assistiu. Vocês têm que assistir mesmo, que é o Batman 66, gente. Melhor. Você tem no YouTube. Pega os Batman preto e branco lá, antigo da série dos 40, lá com aquelas roupinhas meio estranhas. Se você assistir isso aí, gente, você é fã do Batman. Eu não consigo ver essas coisas. É muito legal. O Fernando Lemos entrou aí, ele falou. Ô, Fernando! Ele falou, e aí, Rafa? O Rafael Salles. Mas tá falando com eles ali, não é pra gente isso aí. O Erradicador tem estilo. Ele falou é uma conversa entre eles, porque você tá vendo a conversa dos outros, é privado, cara. Você fala do impacto que o morcego teve, até hoje em dia com essa queda dele.
não teve tanto impacto assim como a morte do Superman, porque eu li recentemente o quadrinho que agora o filho do Superman assumiu o manto dele, né? Nos quadrinhos hoje em dia. Esse aí tá naquele negócio do... John Kent, né? John Kent. Tem uma parte lá, uma cena lá, que o vilão traz o Superman depois da morte dele. Que faz ele interagir com o filho dele. Cara, sei lá, hoje em dia parece que as histórias estão tão, sabe, tipo água com açúcar, ou sabe, uma coisa que... Tá sendo levado assim, sabe? Não sei até onde. Sem compromisso. Eu posso falar que a última saga que eu gostei, assim, da DC, que eu me lembro, é o Decomposição, que ele pega aquela ideia do Zumbi-Mar. Eu achei legal. Achei interessante, o José Adriano comentou aqui, ele falou que, o Paulo também, que as histórias estão muito naquela pegada da vida real, né? Muito aí não estão saindo muito da realidade. Então a gente gosta quando sai da realidade, quando mexe, tem aquelas loucuras todas, né? Mas agora estão se aproximando muito da realidade, né? Que nós vivemos, então... E isso é legal, porque o que você falou agora, é uma frase bem interessante de quem lê quadrinhos de herói. Eu me lembro de um cara que estava indicando quadrinhos, indicando Maus, Will Eisner. São quadrinhos mais alternativos ou com temática mais adulta, mais séria, né? Aí ele falou, pô, cara, mas tem que dar chance para outros quadrinhos. Você só lê, Gibizinho de Alminho, lê Batman, lê Justiça, Wolverine. Tu vai falar, pô, eu vivo num país onde tem muita desgraça. Sim. Eu trabalho o dia inteiro, eu vejo muita desgraça o dia inteiro no jornal, na internet. Então quando eu quero pegar uma história em quadrinho, eu quero viajar na maionese. Eu quero ver um personagem lá para outra galáxia, enfrentando os mutantes, enfrentando... Outros povos. Isso é legal. E eu concordo, porque quando você quer ler um quadrinho, porque, por exemplo, se você pegar para ler como é que chama? O Sonador Subaquático. Se você pegar o Lemir, pega qualquer os quadrinhos do Lemir, você pega um quadrinho pesado. Habib, então, se você pegar o Habib, né? Se você um pitolo assim para você ler, você acaba o quadrinho, você se sente pesado, cara. Porque é um quadrinho assim com temática séria, você sabe que existe isso de violência, né? Contra a mulher, contra as classes menos favorecidas. Só que você pega um quadrinho de herói, você vê, você relaxa, cara. Então, o quadrinho de herói, um quadrinho de personagens, seja da Disney, né? Seja um Tex, né? É um quadrinho que você sai, poxa, que legal, gostei dessa história de vai viajar. Você vai viajar. E sabe o que é engraçado? É o seguinte, por exemplo, igual quando eu estava lendo Death Star, já leu Death Star? Tenta ler Jim Starlin também, o Death Star. Cara, é Star Wars puro ali, sabe? Só que você sem perceber, tipo o que o Adriano estava falando aqui, você começa a ver depois que na entrelinha, viu? Fica mexendo de uma coisa. Na entrelinha começa a ter umas pautas que já são mais da realidade, mas eles não jogam na tua cara. E muitas vezes você consegue assimilar aquilo de um jeito que. Agora tá caindo tudo. Agora caiu culpa do João. Mas aí que tá, você começa a ler, só que você não percebe ali na capa uma coisa que o roteirista quer jogar na tua cara. E isso muitas vezes me incomoda, sabe? Então, quando você lê alguma coisa. Pode deixar eu agora. Ninguém percebeu, tá? Não, foi do bola. Você pega algumas coisas desse tipo, por exemplo, que é feito nos anos 60, do Batman, por exemplo. Tá ali uma crítica social muitas vezes, mas não está escancarado. É sutil, né? Tá bem sutil. E às vezes é bom isso. Você não se alienia totalmente, mas você vê. A Ana, por exemplo, fala o seguinte, minha esposa, você não sabe, tá? Então a Ana fala o seguinte, esposa dele. Eu não entendo o que vocês ficam vendo. Herói não existe, o gênero de capa não existe, é muito irreal, surreal, não está ligado na realidade. A minha esposa fala isso. Exatamente o que o Adriano falou, por causa disso. Viajar na maionese, a gente quer, né? E para encerrar aqui, qual o melhor quadrinho do Batman? Melhor quadrinho? Melhor quadrinho, um só, melhor quadrinho. Eu não li, mas eu vejo vídeos assim, pessoas falando, comentando o quadrinho. O pessoal fala que eu acho que é a Cor das Corujas. Cor das Corujas. Bom quadrinho. Luciano? Eu gosto da morte de Robin. Viu? Polêmica! Paulo? Olha, por questão nostálgica, Cavaleiro das Trevas, não tem como. Cavaleiro das Trevas é ótimo. Frank Miller arrasando ali. Não tem. Isso. David? Cara, pra mim, eu curti. Bate 66. Curti muito a saga do Batman, a queda do morcego. E, né?
Deu pra... Foi muito bom, eu gostei muito, né? Ou seja, ele não sabe. Exato. Tá, ele jogou aqui porque tá aqui, tá bom? Mas é isso aí. Esse é bom, mas não digo que é. Sou um leitor assíduo do Batman. Pra mim é o ano 1. Ó, o Fernando Lemos acabou de comentar. Frank Batman Miller e David Mazzucchelli. Pra mim o Batman assim inesquecível, tanto que eu tenho umas 3 versões desse quadrinho do Batman. Olha, esse cara Porque eu tenho formatinho e depois fui comprando Pra outro ter uma formato. ideia, Fernando, esse cara é Pinel. Ele tem se você for na casa dele, pergunte sobre o médico e o monstro. O cara só tem uma instância só com o médico e o monstro. tem tudo. É meu livro favorito. isso é verdade. O Rafa comentou, alguém leu a saga do Batman sobre a família Morcego-Homem, onde o Batman caça eles por dentro de uma caverna, onde o Batman pega uma mulher como escudo humano, e o Homem-Morcego diz, a sociedade está tão corrupta que o nobre Batman faz reféns. Não sei. Aí você tem que mostrar pra gente onde você achou Não, essa. Essa é sei. novidade, hein? Tanto que, eu não sei se eu trouxe aqui, tem um que eu trouxe que é com o morcego voando, deixa no carro, cara, mas eu não lembro disso aí, não. Eu não lembro também dessa história aí. Tá aqui, o Rafa também comentou, essa é massa, pena que não tive uma edição, pena que só tive uma edição da minissérie. Nossa, Ele foi uma que o Paulo comentou. O Fernando Lemos falou que a que ele mais gostou foi a Batman no 1. esse é muito bom. Pra mim, Batman e o Máscara. O Rafa comentou. O Fernando Lemos falou, aê, Luciano, tá bom de palpite. Tem muitas coisas. O Beto tá nos acompanhando, da banca de vídeos, tá nos acompanhando aqui também. Legal. Mandou uma figurinha pra nós. Beleza. Olha, falou João. Valeu, Beto. É nóis. O Beto gosta muito do Joãozão aí. Deu pra perceber, não falou oi pra gente, falou só pra ele. O Joãozão Mas tá bom. Tá bom. Então vamos finalizando ou não? Vamos finalizar, então aí a gente agradece, né, o pessoal que esteve aí com a gente Sim. até agora. Já agradecendo a todos Tem aí. uma família Hashimoto, você conhece a família Hashimoto aí? Conheço, opa, ele é meu amigo. É. Amigo do meu irmão. A família Shimono tá aí há muito tempo já de amizade. Todo mundo assistindo aí a nossa nos podcast, acompanhando. Agradecemos aí o Lucas. Lucas, Sim, que mandou muito Grande bem. artista, desenho. grande artista. Muito bom. Muito bem. Espetacular. O pessoal gostou muito, né? Qualquer coisa também, o Lucas faz desenho, né? Se precisar contratar ele aí, pode entrar em contato com Opa, a gente. pode pagar ele passa, aí pra fazer um desenho aí? ele faz Vende desenho. desenho, né? E tá pra quem quer ver bem mais detalhe da arte, né? Acompanhando na página podcast. Isso, né? eu vou postar. Sim, Eu postei só um desenho, eu vou postar os outros. Será que o Lucas faz um desenho? Eu lembrei do Homer agora. Ah. Eu com uma mangueira de bombeiro com. Pagando, ele chapéu, faz qualquer coisa. Faz qualquer milagre, né? Você mandar. Semana que vem eu vou trazer uma moça que desenha também, né? Legal. Olha, semana que vem estaremos fazendo outro artista aí, hein? E outra pauta, a gente vai sair do gibi um pouco, né, chefe? Vamos sair um pouco da série dos filmes aí. Inclusive, vocês também que estão nos assistindo podem sugerir as pautas, sugerir os temas aqui, né? Algum filme, alguma série. Não tem, galera, o que vocês querem ver? O que vocês querem que a gente comente. Não sendo novela? Pô, Chiquititas é legal, cara. Nossa, é mais da hora ainda. Até o Thiago Cara, Roberto. esse carrossel. O quê? Ó, o Paulo tá empolgado aqui. Até o Thiago Roberto Soares comentou também, né? Chegou a falar sobre o Poderoso Chefão, né? Opa, você é Nossa, o legal. Poderoso Chefão. Ó, Fala do Poderoso Chefinho. Você fica quieto. Sei que você vai falar. Eita, Eu ia falar Não, que. deixa pra próxima. E se for? Beleza. Eu Então, tenho essas salvas. A Jana Medo comentou, João, cara fera demais. Ah, o João João, a turma gosta de você, João. Aí tá ficando com vergonha aqui já. Mas melhor de disso, senão a gente vai ficar falando do João. Então, pessoal, a gente agradece totalmente vocês. Agradecendo, galera, obrigado por vocês Sim, estarem gente. acompanhando aí. Acompanhem lá na página que a gente vai estar sempre colocando uma coisinha nova lá, certo? E muitas notícias geeks, né? Não esquenta. Séries, filmes, HQs, o que vocês quiserem ver, vamos estar comentando lá sobre os anos 80, 90, tudo que vocês Eu quero ver gostam. você comentando coisas dos anos 80. certo? Exatamente. Isso já é pra você, já vai ver agora. Bom, então a gente vai se despedindo em terra, então Semana acompanhe que a vem, gente. nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate 8h30, E galera. vai a família toda aqui, tá bom, gente? Vamos estar Então, Sexta-feira vamos vamos estar juntos novamente. Até mais. Até mais.